Uma palavra a todos de agradecimento pela vossa presença e colaboração e passo a palavra à doutora Paula Urbano Antunes. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Agradecemos, obviamente, a vossa inscrição e também a vossa presença. Agradecer também à Universidade Aberta a possibilidade do Instituto de Emprego e Formação Profissional estar hoje aqui presente, moderando este debate e, de certa forma, dando também a conhecer alguns dos programas que a organização tem e que denotam a sua preocupação com a questão da saúde mental, quer dos trabalhadores, quer nos ambientes formativos. De facto, é muito bom estar aqui e não estamos aqui por acaso e se calhar importa falar só muito rapidamente de como é que chegámos até aqui. O Instituto de Emprego e Formação Profissional, em conjunto com as equipas comunitárias de saúde mental, tem vindo a pôr em prática um projeto piloto ao qual chamamos Empregar para Integrar e que visa a integração no mercado de trabalho de pessoas com doença mental grave. Tendo em conta as dificuldades com as quais nós nos deparamos nessa integração, rapidamente concluímos que para que essas pessoas pudessem fazer formação profissional nos nossos centros de formação, poderia ser interessante criarmos um percurso formativo, um referencial de formação pedagógica contínua de formadores para a saúde mental, precisamente para que os nossos formadores, os nossos e os de outras entidades, obviamente, que queiram vir a frequentar este referencial quando ele estiver pronto e quando assim puder ser, possam lidar com estas questões da saúde mental, de forma a que as pessoas se mantenham nos cursos de formação profissional e tenham maior sucesso na sua integração no mercado de trabalho. Por isso, para nós é também muito gratificante estarmos aqui hoje. Mas para nos falar desta temática da saúde mental e resiliência em ambientes educativos e formativos, vamos ter connosco a doutora Ana Isabel Silva, que é doutorada em Psicologia, na especialidade de Psicologia do Desenvolvimento, é também psicoterapeuta de aconselhamento, prevenção e intervenção em saúde e é enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria. Tem exercido funções na área da saúde mental e da psiquiatria, no Departamento de Saúde Mental e Psiquiatria de Santarém e no Centro de Saúde de Ponta Delgada. Faz voluntariado na área da prevenção da saúde mental. Atualmente é professora auxiliar na Universidade Aberta desde 2016 e foi tutora desde 2008 a 2015. O currículo é muito mais vasto, mas, doutora Ana Isabel, eu vou ficar por aqui, porque nós vamos querer muito ouvi-la mais adiante. Temos também connosco a doutora Raquel Morgado, que licenciou-se em Lisboa pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, realizou o seu internato de formação geral no Hospital de Santo António, no Porto, e neste momento está a especializar-se em psiquiatria na Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, uma das unidades locais de saúde com a qual nós, IFP, temos vindo a trabalhar com as equipas no projeto Empregar para Integrar. E temos também connosco o Dr. Tiago Cruz, que é psicólogo clínico e de saúde, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, é membro efetivo da Ordem dos Psicólogos, como não poderia deixar de ser para poder exercer a atividade, e é psicólogo clínico no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde de Viseu, Dão Lafões, com a qual nós também temos vindo a colaborar, porque o nosso projeto piloto abrange Coimbra, abrange Castelo Branco e também Viseu e Dão Lafões. É psicólogo na equipa comunitária de saúde mental, Dão Lafões, especialista nas terapias cognitivo-comportamentais e terapias de terceira geração, tem ainda especializações avançadas em psicoterapia, avaliação psicológica, psicologia comunitária, avaliação neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica. E tem mais algumas competências e exerce mais algumas funções, mas, doutor Tiago, também vou ficar por aqui, porque de facto nós queremos ouvir-vos, pelo que passava já a palavra. Obrigada.
Olá a todos, muito boa tarde então, e se calhar para iniciar, agradeço desde já o convite do IFP, da Universidade Aberta, para estar convosco nestas 2 horas, acho que são duas, pelo menos, porque a seguir temos todas coisas para fazer, acredito. E iniciaria por esse agradecimento e em especial também aqui à doutora Paula Valente que me endereçou o convite para estar presente. Pronto. E eu vou partilhar a minha tela e tenho aqui 10, 15 minutos, certo? É esse o tempo que eu disponho. Portanto, sem mais demoras, partilharia. Não, não, digam-me só se estão a ver, se conseguem. Sim? Ok, boa. Pronto, porque o que importa nisto é mesmo discutirmos depois um bocadinho as várias nuances e o debate em si é que vai ser o mais importante. Um, Basicamente, eu venho falar-vos um bocadinho de uma perspectiva introdutória sobre a saúde mental e de alguns fatores de risco também para a saúde mental. E vou tocar aqui, porque eu sou um bocadinho contraditório, tocar em alguns aspectos também, se calhar que as minhas colegas a seguir vão também falar, mas é um resumo e não serão mais do que 18 slides que eu tenho para apresentar, portanto, vou tentar cumprir o tempo. Portanto, fazendo um enquadramento e uma introdução inicial, não sei que tipo de público é que temos, já temos aqui, vejo eu, quase 700 pessoas, é bastante, é muito ameaçador até. Pronto, e para começar, eu gostava de fazer só aqui um pequeno apanhado de alguns problemas de saúde mental que existem, de acordo com os manuais de doença mental, e são estas que estão no vosso ecrã. Eu não vou tocar em todas, mas são bastantes, e por isso é que é importante tocarmos neste tema da saúde mental, e elas estão agrupadas assim em grandes chapéus, como eu gosto de chamar ou de designar, e para além destas, temos ainda outros problemas que geram sofrimento emocional às pessoas e que também ou seja, o sofrimento psicológico ou psiquiátrico não precisa de ter condições de uma doença para também ter intervenção. Portanto, só por si o sofrimento psicológico é importante, e depois existem todas estas doenças, e dentro destes chapéus existem ainda outras doenças mais específicas que no âmbito desta formação não vale a pena estarmos a aprofundar. E partindo aqui para o que é a saúde mental em si, eu normalmente, de acordo com a OMS, com a Organização Mundial de Saúde, nós dividimos aqui a saúde em saúde física e saúde mental. E estas duas vertentes são indissociáveis uma da outra. Basicamente, aquilo que consta é que esta saúde mental divide-se aqui em três eixos, e para ser o mais claro possível, e num primeiro âmbito é sentirmos-nos bem connosco próprios e na relação com os outros, ou seja, só quem tem saúde mental é que consegue perceber isto, é ser capaz de lidar de uma forma positiva com as adversidades da vida também, e termos confiança e não temermos o futuro. No fundo, estas três variáveis aqui indicam que uma pessoa tem ou não tem saúde mental, assim, de uma forma, geral, generalista. Portanto, eh, para ter saúde mental é preciso ter estas três condições asseguradas. Ao longo da vida, nós sabemos que todos podemos ser afetados por problemas de saúde mental de maior ou menor gravidade. Já vos vou falar um bocadinho à frente que estima-se que uma em cada 4 pessoas, pelo menos, tenha um problema de saúde mental ou seja confrontado com eles. Eh, Há, há fatores genéticos, infecciosos ou traumáticos que podem estar na base dessas doenças mentais, e se calhar deixo isso um bocadinho para a minha colega Raquel também, uma vez que a formação é mais no âmbito médico, estará mais balizada para falar dessas questões. E algumas fases de vida podem causar doença mental, como nós sabemos, ou seja, qualquer fase do desenvolvimento humano é caracterizada por períodos de transição, de adaptação, e podem elas próprias causar doença mental. Por exemplo, numa fase mais precoce, a entrada na escola, a adolescência e uma fase, como nós chamamos muitas vezes, a idade do armário, como nós sabemos, pode acarretar e acarreta hoje em dia muitos problemas de saúde mental. A menopausa também, o envelhecimento e a perda ou a percepção de perda de capacidades das pessoas numa idade mais tardia, que também pode acarretar problemas de saúde mental, ou então até, para além destas fases de vida, alguns acontecimentos como perdas de familiares, divórcios, desemprego, entre outros fatores. E no âmbito mais lato, nós sabemos que, e todos estamos
cientes destas frases que eu tenho aqui que trouxe para vocês, que é mente sã em corpo são e não há saúde sem saúde mental, e ainda bem que hoje em dia se fala muito de saúde mental. Ainda hoje de manhã estive numa rádio local, a Rádio Limite, e se quiserem depois pesquisar e ver a nossa entrevista também convido-os a ver, onde falámos de saúde mental. Portanto, nunca é demais falar de saúde mental desde que seja de uma forma informada. É importante promover esta saúde mental desde cedo, desde a primeira infância logo. Nós sabemos que esta saúde mental não é estável nem estanque, é bastante dinâmica e está sujeita a desequilíbrios e mudanças ao longo do ciclo de vida. Portanto, carece aqui uma intervenção precoce nestes problemas que muitas vezes podem não constituir ainda uma doença, mas já ser de sofrimento psicológico. Eu não quero com isto psicologizar ou psiquiatrizar os problemas, muito pelo contrário, nem alarmar. É preciso quando as pessoas têm de facto algum problema de sofrimento ou de saúde mental, procurarem ajuda, no sentido da prevenção de complicações futuras, na promoção da recuperação e na reinserção social. Eu faço parte também de uma equipa comunitária e o nosso âmbito é muito preventivo. Mais do que tratar as doenças, muitas vezes prevenir essas mesmas doenças é bastante importante. E aqui há alguns dados para vocês. Estima-se que em cada 100 pessoas, 25 a 30 delas sofram ou venham a sofrer de um problema de saúde mental. Hoje em dia, ou seja, aquele número que eu vos apresentei há pouco de mais ou menos uma em cada 4 pessoas, cerca de 25%, podem ter um problema de saúde mental, mais ou menos. Isto não são números muito consensuais, mas à volta deste número, isto é alarmante, uma em cada 4 pessoas. Nós sabemos que as perturbações relacionadas com a depressão e com a ansiedade são aquelas que são mais frequentes e estas também são aquelas que geram por vezes maior incapacidade e perda de funcionalidade, a par das doenças mentais graves, que têm uma prevalência menor, mas também contribuem para este número. E nós sabemos aqui, por exemplo, trouxe um dado só da depressão, que esta é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. E, no fundo, há uma prevalência mais elevada nas faixas etárias aqui entre os 25 e os 44 anos, ou seja, idades, como podem ver, de trabalho ativo, ou seja, aquela questão da incapacidade e de perda de funcionalidade anterior, se nós olharmos para esta prevalência elevada nestas faixas etárias, deve nos preocupar um pouco a todos. E estas taxas de risco também variam ao longo da vida nos homens e nas mulheres. No caso específico da depressão, a ansiedade é um bocadinho mais aproximado. E nós sabemos que em cada 100 pessoas, por exemplo, aproximadamente uma sofre de esquizofrenia, por exemplo, ou de outro âmbito de perturbações psicóticas mais no geral. Gostava só de vos falar um bocadinho do estigma também na doença mental, que é aqui o estigma e o preconceito, que é assinalar alguma coisa como uma marca distintiva dessas pessoas. Muitas vezes nós vimos que estas pessoas têm dificuldades em procurar ajuda. Se calhar já assistimos nos últimos anos a uma melhoria naquilo que concerne à ansiedade e à depressão, ou seja, com a publicação, com a existência de páginas de Facebook, de Instagram, de redes sociais que acabam por informar mais as pessoas. Há uma menor, se calhar, ou pelo menos eu percebo como um menor estigma quanto a essas doenças, mas ainda há aqui um trabalho a fazer, por exemplo, noutras doenças como a esquizofrenia, a perturbação afetiva bipolar, entre outras doenças que ainda são bastante estigmatizantes. E normalmente, como estava a dizer, estas pessoas com doença mental são frequentemente alvo de atitudes estigmatizantes e discriminatórias, normalmente decorrentes dessas ideias erradas, muito vincadas na nossa cultura, por exemplo, aquela ideia que um homem não chora, nós não devemos saber resolver os nossos problemas, ou seja, tudo ideias um pouco antigas, mas que ainda estão enraizadas na nossa cultura enquanto sociedade. No fundo, atribuem-se rótulos negativos às pessoas com doença mental, muitas vezes às pessoas com esquizofrenia, que têm, por exemplo, déficits cognitivos associados também à doença em alguns, ou seja, quando são mais crónicos, existem estes déficits e que impedem muitas vezes de prestar atenção, de memorizar coisas, e eu tenho pessoas que têm esses quadros e que muitas vezes são estigmatizadas até nos ambientes de trabalho e por parte dos parceiros, o que é gritante também. E aquele projeto que estávamos a falar há pouco do empregar para integrar é bastante importante aqui, na minimização até deste estigma na doença mental. No fundo, estas consequências do estigma, de uma maneira rápida, é esta relutância em procurar ajuda ou abandonar o tratamento por parte dessas pessoas, o isolamento pela sensação de que se é diferente ou por afastamento dos outros, a falta de compreensão por parte das pessoas à volta, as desigualdades
na escola, no emprego, nas atividades sociais e de lazer, o bullying, a violência, o assédio e a interiorização e o enraizamento destas ideias erradas das pessoas sobre este estigma. Gostava também de vos falar um bocadinho da mente humana e da regulação emocional. Esta palavra, ainda há um dia atrás estava a falar com um psiquiatra sobre esta questão da regulação emocional, que hoje toda a gente fala um bocadinho disto. E para mim é bastante importante, não para banalizar esta ideia, mas para reforçar a importância dela. E para fazer aqui uma ligação também àquilo que é os quadros de burnout e de problemas de saúde mental no contexto do emprego, da formação. Portanto, aqui, de uma maneira geral, nós sabemos que este multitasking que nós estamos hoje sujeitos leva muitas vezes a exaustão, a stress, a depressão, a doença mental, e o nosso cérebro divide-se aqui em três partes muito importantes. Não vale a pena, não está estanque desta forma, mas há aqui três complexos que são importantes. Basicamente, aquilo que é o cérebro trino, aqui três partes importantes: o nosso cérebro reptiliano, que partilhamos com os répteis, o cérebro límbico e depois aqui uma estrutura mais recente na nossa formação em termos evolucionários, que é o nosso neocórtex. E nesta questão do trabalho, normalmente nós sabemos que este cérebro, como se desenvolveu posteriormente, é um cérebro racional e acaba por ser mais lento e ineficiente. E no trabalho e nas exigências que temos no trabalho, há aqui um cérebro emocional que fica sobrecarregado com todas estas questões que eu vou falar um bocadinho mais à frente, e nós acabamos por ficar escravos destas nossas emoções. Hoje em dia vemos muitas pessoas também a falar desta parte emocional, inclusive aos psicólogos, e por isto falar-vos aqui o que é uma emoção e quais é que são as emoções universais também. Parece-me importante salientar esta parte. Portanto, estas emoções são normalmente padrões espontâneos e automáticos que nós temos enquanto humanos, preparam-nos para lidar com eventos importantes para nós e são importantes na nossa sobrevivência e na nossa evolução enquanto. E todas elas são importantes e têm a sua função na manutenção do nosso equilíbrio. E muitas vezes queremos não as sentir, e aqui é que reside o problema, ou seja, o controle, estratégias de controle, de evitamento destas emoções, não percebendo a sua função, pode levar a problemas de saúde mental. E aqui estão elas, estas 6 são mais ou menos consensuais de que são emoções básicas universais, ou seja, que todos nós sentimos e que todos nós temos e que nos preparam para lidar com situações difíceis para nós. Todas elas têm a sua função. E qual é que é a função destas nossas emoções? Ou seja, num âmbito geral, depois cada uma delas tem funções específicas. Elas são espontâneas e automáticas, ou seja, nós não controlamos o seu aparecimento. Às vezes temos a percepção que controlamos, não controlamos. Raquel vai-nos falar dos fatores de risco específicos para professores e formadores na perspectiva da psiquiatria e vai-nos apresentar também um caso clínico. Doutora Raquel, por favor. Estão a ver a tela? Sim, sim. Olá mais uma vez, boa tarde a todos. O meu nome é Raquel, como já foi apresentada, e apesar da intervenção do Dr. Tiago ter sido interrompida, percebemos que caso não estimemos a nossa saúde mental, corremos o risco de a colocar em causa. Entro agora um bocadinho mais a minha intervenção, mais numa fase posterior, numa fase de exaustão emocional, em que os mecanismos previamente mencionados que já não estão a funcionar tão bem. E, portanto, abordarei a questão do burnout, tanto a definição e algumas escalas que nós podemos usar, alguns fatores de risco específicos para a população que penso que nos estará a ouvir, sobretudo professores e formadores, uma abordagem clínica mais aqui da parte da psiquiatria e um caso clínico representativo. Portanto, o burnout é um síndrome, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas resultantes de múltiplos fatores estressores, especificamente em contexto laboral, que pela sua cronicidade e pela sua existência e desgaste ultrapassa os mecanismos de coping, os mecanismos em que que nós temos de criar para lidar com as dificuldades do dia a dia. Ele é reconhecido e descrito por vários sistemas de classificação internacionais de doenças, nomeadamente o CID-11, e é muito importante percebermos que isto é um síndrome, não é uma doença, não é uma classificação estanque em que aquela pessoa tem determinada patologia. Para existir burnout, existem 3 grandes dimensões. Por um lado, existe uma exaustão emocional, uma sensação de esgotamento e falta de energia em contexto laboral.
Por outro lado, um distanciamento do meio laboral é um distanciamento, com um mecanismo de se afastar daquilo que nos está a causar dor. Há um certo ceticismo ou cinismo relativamente à importância ou qualidade do trabalho em que a pessoa está, há alguma irritabilidade, portanto, um bocadinho menos de paciência e de empatia para com os colegas e alunos. Há alguma indiferença perante a relevância do trabalho e uma sensação de despersonalização. Por fim, há também uma sensação de redução de eficácia profissional. É muitas vezes um sentimento subjetivo, pode não se traduzir factualmente, mas a pessoa sente que já não é tão útil, já não está a ser tão produtiva. Foi criada uma escala nos anos 80 para percebermos aqui o nível ou se estávamos perante o caso de burnout. E isto foi tão importante no caso dos professores que cerca de 20 anos mais tarde criaram especificamente para a educação. Ponho aqui só alguns destaques nas várias perguntas, que se quiserem poderão fazer esse questionário online, mas na questão para educadores, formadores, professores, há sempre aqui 3 grandes linhas que se destacam, que é a sensação de sobrecarga laboral, o distanciamento relativamente aos colegas e alunos e, mais uma vez, o sentimento de incompetência e baixa sensação de realização no trabalho. Já relativamente aos fatores de risco, especificamente para formadores e educadores, sendo esta uma população especialmente vulnerável, sabemos que os professores têm esta capacidade de impactar o sucesso académico dos alunos e formandos e muitas vezes levam às costas este peso. Por outro lado, há a constante adaptação a eventos não planeados. Por exemplo, neste momento, nós tivemos aqui de adaptar um professor, se estivesse numa aula, se calhar teria de muito rapidamente agilizar, contactar e motivar toda a sala. E, portanto, isto são eventos não planeados que estão constantemente a surgir e associam-se, claro, a uma sobrecarga laboral. E lá está, o ensino online, ao qual temos assistido um boom desde o Covid, exigiu uma aquisição rápida de skills, sendo que é mais difícil envolver os alunos, há uma menor interação, é mais desafiante colocar os alunos a participar. Por outro lado, a carga burocrática, a necessidade de preparação das aulas e algo que nós já falámos previamente, o facto de o grupo, a população, alvo das intervenções dos professores serem grupos muito heterogéneos, especialmente se calhar aqui no trabalho do IFP, não é? Pessoas muito diferentes, com diferentes contextos sociais, com diferentes visões sobre o mundo, a relevância da educação, backgrounds, conhecimento muito diferentes, o que é muito desafiante para uma mesma população motivar e captar e conseguir agilizar todo este processo. Pronto, então uma tentativa de abordar e conseguirmos minimizar o risco de burnout. Por um lado, ao nível pessoal, muito importante a colocação da gestão de tempo e colocação de limites. A questão das pausas e aquilo como o Dr. Tiago há bocadinho já falou, aquilo que se chama regulação emocional. Investir em técnicas de regulação emocional, como por exemplo o relaxamento corporal ou a substituição do pensamento. Há algumas linhas de investigação que defendem muito estas 2 técnicas. Por outro lado, táticas mais interpessoais, comunicarmos de forma assertiva, tentarmos construir uma rede de apoio entre os colegas e, mais uma vez, os limites e as fronteiras muito claras. Acabaram os e-mails fora de horas, acabaram os contactos fora de horas, por mais que seja difícil, pormos ali um travão. Por outro lado, também cabe às organizações otimizarem alguns processos burocráticos, por exemplo, integrarem a saúde mental em políticas e práticas de gestão, criarem espaço em que os trabalhadores conseguem partilhar os seus problemas e ouvi-los de forma empática e reavaliar sempre as cargas horárias e a questão da formação. Só para tornar um bocadinho mais dinâmica esta sessão, inventei um caso clínico, algo que podia aparecer na consulta, totalmente inventado, mas bastante representativo daquilo que nós encontramos. Portanto, tratava-se de um senhor, o Jorge, 53 anos, casado e tinha 3 filhos. É formador, trabalha 35 horas por semana. Durante o horário laboral, evita fazer pausas para otimizar a sua performance e não levar trabalho para casa, diz ele. Estima dedicar mais 15 horas para além das 35 em trabalho burocrático ou formativo.
nos últimos meses não tem praticado exercício físico porque não tem tido tempo, e ainda acrescenta que o seu filho mais novo tem tido dificuldades de adaptação à nova escola e a sua mãe tem apresentado cada vez mais aquilo que ele diz que são esquecimentos. Refere que se sente desmotivado, cansado e ao domingo à noite rumina sobre a sua qualidade enquanto formador e descansa mal. Portanto, vamos aqui destacar aquilo que poderia ser alterado, não é? E que também nos assusta. O facto de não se fazer pausas para otimizar a performance é um erro. Devemos sempre fazer pausas a sério, mesmo que isso na nossa cabeça faça com que pareça com que vamos ficar mais tempo no trabalho. Não, vamos ficar menos tempo, porque vamos a seguir retomar o trabalho de forma diferente. É muito importante esta questão das pausas e pausas muitas vezes sociais. Chatearmos o colega do lado, vamos todos tomar um café, vamos respirar. É muito importante. Para além disso, a questão das 15 horas de trabalho burocrático / formativo. Podíamos, por exemplo, agilizar com a entidade empregadora aqui o facto destas 15 horas serem 15 horas extra e muito pesadas. O facto de não ter praticado exercício físico não ajuda, e claro que apesar do burnout ser um fenómeno de contexto laboral, nós não somos só trabalho, não somos só fora de trabalho. E, portanto, claro que outras circunstâncias da nossa vida podem ainda sobrecarregar-nos e levar-nos a alguma exaustão, nomeadamente estas dificuldades familiares. E, portanto, o que é que nós, enquanto uma parte mais psiquiátrica, o que é que eu faria na consulta? Talvez na primeira fase, equacionar o afastamento breve do ambiente laboral, equacionar uma baixa de curto prazo. Mas esta baixa não é para evitar e afastar do trabalho, é para, durante esse intervalo de tempo, a pessoa recuperar e otimizar estratégias, nomeadamente estratégias pessoais, pensar que deve fazer as pausas, criar mecanismos de coping, as técnicas de relaxamento, até poderá beneficiar de terapia cognitivo-comportamental e também falar e expor a situação junto da entidade empregadora. E depois, na fase posterior, reavaliar de forma a o burnout desaparecer ou esta exaustão melhorar e não poder evoluir para outras circunstâncias ou perturbações, aí sim já doenças como perturbações depressivas, perturbações ansiosas, que já exigem outro nível de cuidado e tratamento mais à frente. Portanto, deixo aqui o desafio às quase 800 pessoas que nos estão a ouvir para pensarem, se calhar, que fatores de risco é que têm no seu dia-a-dia, que é que poderão melhorar. Deixo também aqui alguns recursos, uma vez que me pediram depois para partilhar a apresentação. E é isso que tenho para vos partilhar. Estou agora disposta à discussão e todas as questões que forem pertinentes. Obrigada. Obrigada, doutora Raquel, pelos fatores de risco que veio aqui ajudar-nos a identificar e também por este caso clínico com o qual eu acho que muitos de nós em algum momento já nos identificamos, porque de facto assim é nas atividades profissionais, quer dos formadores, quer dos professores. Eu não sei se o Tiago já estará em condições de retomar. Penso que sim, Sim. Espero que a minha net colabore e peço desculpa a todos mais Ora uma é vez. essa, Tiago. E não sei se Acontece, posso retomar, já a apresentação. Eu creio que fiquei ali na parte das emoções, não sei se perceberam Sim. isso. Sim. Sim, pode Ok. retomar. Ok, mais 5 minutos eu prometo que deve ser suficiente. Eu falo um bocado às vezes Obrigada, e Tiago. gosto de partilhar. Pronto. Hum, vou só aqui retomar então. Pronto, como eu estava a dizer-vos há pouco, as nossas emoções são espontâneas e automáticas, ou seja, não as controlamos assim tanto, não são boas nem más, ou seja, são aquilo que são importantes para lidar com eventos importantes para nós e preparam-nos para lidar com esses eventos, são respostas evolucionariamente preparadas, como estava a dizer, protegem-nos e asseguram a nossa sobrevivência e normalmente aquilo que tentamos ou que percepcionamos como ameaçador tendemos a evitar, o que é muitas vezes um pau de dois bicos aqui, porque o evitamento promove disfuncionalidade e não é um coping tão positivo assim como isso. Pronto, e essas tentativas então de evitamento e controle podem ser de facto disfuncionais. Eu gostava
só fazer aqui um pequeno exercício, basicamente convosco, que é normalmente sobre o que é que nós temos controlo. E o que nós sabemos, e um psiquiatra com quem eu tive aulas em Coimbra, que devem conhecer alguns de vocês, chamado professor Pinto Gouveia, ele dizia que o nosso cérebro tem aqui uma capacidade chamada parsidade cerebral, ele desenvolve-se em função daquilo que nós modificamos. E se vocês perceberem as pessoas à vossa beira e nós próprios, muitas vezes, quanto mais nos irritamos, mais facilmente ficamos irritados no nosso dia a dia. Se vocês treinarem isto, vão ficar peritos nessa parte. Quanto mais nos criticamos, mais especialistas ficamos em nos criticar. Mas também, por outro lado, quando nós, e aqui tocando um bocadinho numa estratégia de coping, que muitas vezes é panaceada também, que é o mindfulness, que é muito importante, quanto mais praticamos esta atenção e este cuidado, ou autocuidado, mais conscientes ficamos de que temos que o praticar. E se nós decidirmos praticar esta atenção e este cuidado, vamos desenvolver ainda mais mecanismos e formas de coping positivo. Eu decidi pôr aqui uma pequena pirâmide que é daquilo que nós temos mais controle para aquilo que nós temos menos controle. E se vocês perceberem bem, muitas vezes nós tentamos controlar emoções e pensamentos e nós não temos assim tanto controle sobre eles, mas temos controle sobre uma coisa importante que é aquilo que nós fazemos, aquilo que é o nosso comportamento, aquilo que é a nossa proatividade. No fundo, e para exemplificar isto, eu peço-vos que vocês tentem durante 5 segundos, tentarem, ou 10, não pensarem num urso branco, por exemplo. Aquilo que vai acontecer é que quanto mais tentam não pensar, mais pensam. Portanto, estratégias baseadas no controle normalmente não são funcionais. E basicamente, liberdade não é decidir aquilo que nos vem à cabeça, mas sim o que fazer com aquilo que nos vem à cabeça, e essa regulação emocional que eu vos falava é um bocadinho decidir o que fazer com as emoções e com os pensamentos, usando um bocadinho os nossos comportamentos e aquilo que é importante para nós. Focando aqui em alguns fatores de risco para a discussão depois, e eu não vou exemplificá-los muito, eu vou só passar por eles para depois discutirmos. Basicamente, os principais fatores de risco para a nossa saúde mental, aqueles que eu usei, que eu decidi pôr aqui, são no fundo a história psicológica, psiquiátrica prévia, no próprio ou na família do indivíduo. Isto por si só já é um fator de risco de saúde mental. As características de personalidade do indivíduo em causa, ou seja, a nossa personalidade também vai definir um bocadinho aquilo que é um risco ou um fator protetor para nós. Por exemplo, podemos pensar em fatores aqui de personalidade, por exemplo, a abertura à experiência, a amabilidade, o neuroticismo. Muitas vezes são processos e características importantes que vão definir depois também os fatores de risco. O fraco suporte social e familiar do indivíduo, experiências prévias de acontecimentos traumáticos, por exemplo, abusos, abandonos, situações desse género, estratégias de coping, como estava a falar um bocadinho há pouco a doutora Raquel, desadaptativas e desadequadas que a pessoa pode ter, o facto de trabalhar demasiadas horas no caso, como estava a explicar, exposição a stressores adicionais, por exemplo, o isolamento que hoje os nossos idosos vivem, fome, frio, fadiga, más condições, medo, a falta de alojamento, etc., entre outros fatores, são tudo fatores de risco. Exposição a estímulos ou situações potencialmente traumáticas, ameaças reais ou percebidas face a stressores continuados no tempo, ou seja, aquilo que nós chamamos muitas vezes o trauma vicariante, ou a exposição a vários stressores ao longo do tempo, perdas pessoais significativas de bens, de casa, de familiares, de rede social, de suporte, eventuais respostas subjetivas de medo, desesperança ou dissociação, falta de previsibilidade e controle das situações, estratégias baseadas neste controlo apenas, neste evitamento que eu estava a falar, na culpabilização, no consumo de substâncias, tudo isto são fatores de risco. E aqui decidi pôr outros ainda, mais associados até se calhar ao trabalho e ao burnout, como a carga de trabalho excessiva, as burocracias excessivas. Se nós pensarmos nos nossos professores, eu dou muita formação a professores aqui no Conselho e no Distrito de Viseu, e as burocracias a que os professores hoje em dia estão sujeitos é uma coisa brutal, e o ensino depois acaba por ficar quase para segundo plano, e isto acaba por ser um fator de risco para a nossa saúde mental. Pressões de tempo também, lidar com pessoas difíceis nos ambientes de trabalho, eu pus aqui difíceis entre aspas, profissões com elevado grau de responsabilidade, eventuais conflitos com colegas de trabalho, comparações e competitividade excessiva. Nós até estive a ler 2
artigos recentemente em que nós falamos quase dos ambientes de trabalho em que vivemos quase como arenas sociais onde nós estamos e isso é perigoso para a nossa saúde mental também. E aqui, só mesmo para terminar, 1 ou 2 slides de estratégias de prevenção universais que eu creio que a doutora Ana Isabel também irá falar. Basicamente, focar-nos aqui nestes fatores gerais: alimentação, exercício físico, sono, interação social, positividade, gratidão, relaxamento, metas e prioridades para nós, está bem? E aqui, de uma forma geral, também aquilo que fui falando anteriormente, que tem a ver com estes pilares da prevenção, e podemos falar um bocadinho mais sobre isto para não monopolizar aqui muito o discurso. E pronto, e deixo-vos alguns projetos também financiados na área da saúde mental, aqui o Kit Básico de Saúde Mental, que é um curso, um mini curso com informação sobre saúde mental para lidar com as dificuldades, o projeto Manicômio, destinado mais aos artistas e à saúde mental, o programa de prevenção do bullying no contexto escolar, o Mais Contigo, que também é um programa de prevenção do suicídio aqui no contexto escolar. Pronto, e se quiserem depois falamos um bocadinho melhor sobre isto também, está bem? Pronto, e ficava-me por aqui antes que a net falhe. Pronto, muito obrigado. Obrigada, muito obrigada, Dr. Tiago, não só pelos conceitos que explanou aqui e que são muito importantes, como também pelos fatores de risco que conseguiu aqui identificar, pelas estratégias de prevenção da saúde mental que nós devemos utilizar para não cairmos na doença mental. Muitíssimo obrigada. Depois voltaremos a pedir a sua intervenção, esperemos que a net não falhe, porque há aqui algumas questões que já me chegaram, que lhe são dirigidas, mas eu acho que devíamos ir ouvir já a doutora Ana Isabel, e a este propósito, e antes de lhe pedir que intervenha, referir só aqui o projeto Tríade da Universidade Aberta, que é o projeto Tríade significa trabalho integrado para o aumento do desempenho educacional e tem o objetivo de reforçar a promoção do sucesso escolar, promover a retenção e combater o abandono através da introdução de uma estratégia de valorização do estudante da Universidade Aberta, já plasmada no plano estratégico da mesma para os anos 2024-2027. Este projeto pretende ser uma alavanca que permita o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas de reforço do acompanhamento ao estudante que serão introduzidas numa perspectiva de curto, médio e de longo prazo. Portanto, penso que é importante referirmos o trabalho que a Universidade Aberta está também a fazer neste âmbito junto dos seus estudantes. Doutora Ana Isabel, o microfone é seu. Muito obrigada. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite que me foi feito para estar aqui convosco, quer seja o Instituto de Formação Profissional e, claro, aos clãs que fazem parte da Universidade Aberta para nós e que, apesar de estarem às vezes um bocadinho distantes, estão sempre ali. Quando nós precisamos uns dos outros, estamos lá. Muito obrigada à doutora Paula por falar do projeto Tríade, que é uma inovação na Universidade Aberta e que ainda está a dar os primeiros passos deste ano, mas sim, já tem muito trabalho feito e todos, assim, têm as próprias pessoas que trabalham diretamente lá e trabalha uma colega da área mesmo, que é docente, mas da área de psicologia, e todos nós somos chamados um bocadinho a colaborar sempre que necessário que o projeto Tríade, inclusive eu também. Mas muito obrigada. Eu por acaso tinha isso no final, ou nas minhas notas no final, para se tivessem alunos aqui da Universidade Aberta e que não soubessem da existência, porque às vezes nós vamos sempre dizendo nas aulas ou em conferências, porque nem sempre chegam. E nós somos muitos neste momento na Universidade Aberta. Voltando à prevenção que eu estava a ouvir, quer seja a doutora Raquel ou o doutor Tiago, e pensei, olha, é aquilo que eu ouço dos meus colegas, dos docentes, é aquilo que eu ouço dos alunos, é aquilo que eu ouço, e não quero dizer que também de mim própria, esporadicamente. A única coisa que tenho é as estratégias para lidar com as situações e de vez em quando parar e perceber que estou no meu limite ou quase, e tenho mesmo que parar. A diferença está aí. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos. E agora, antes de começar mesmo a falar nas estratégias, vamos pensar um bocadinho daquilo que vimos, ficamos alguns de nós preocupados, que também podemos vir a ter, e
pelas estatísticas, podemos ser e podemos ter qualquer situação e vamos simplesmente concentrar-nos na nossa respiração. Uma coisa tão simples que todos nós podemos fazer e que nos ajuda imenso, quer seja a começar uma aula, quer seja em casa, logo de manhã. Vamos sentar-nos confortavelmente, inspirar pelo nariz, lentamente, devagar, aguenta. E muito lentamente, deita fora por entre os lábios. O mais importante deste treino é focarmos no nosso corpo, essencialmente isso. Quando eu inspiro, eu sinto o meu tórax distender-se, eu sinto o meu corpo relaxar, e quando eu expiro, é como se fosse um alívio, aquela ansiedade, aquele nó no estômago, seja lá aquilo que for, cá dentro pode sair perfeitamente pela nossa boca. E se nós visualizarmos isso, ainda mais ajuda. Portanto, nós fizemos 3 respirações antes de começar qualquer situação mais estressante, calmas, tranquilas, é só a focar no nosso corpo, vão ver como é que se sente a seguir. Parece que saía às vezes um peso de cima de nós, os ombros descaíram até ligeiramente e saiu um grande peso de cima de nós. E isto é extremamente simples. Ao princípio do mindfulness, do relaxamento, das respirações, qualquer nome que lhe damos neste momento e que estamos a utilizar no yoga, estamos a usar no relaxamento, tudo estamos a basear-nos no princípio de respiração. Voltando agora, então, isto foi apenas para relaxar um bocadinho antes de começarmos e depois de termos ouvido os problemas todos que podem surgir e que surgem, infelizmente, na área da saúde mental essencialmente, e que temos que ser muito mais resilientes a nível de ambientes educativos e formativos. É normal, e todos nós sabemos que quer sejam os estudantes, quer sejam os formandos, quer sejam os professores, ou todos aqueles que trabalham na área do ensino e da formação, têm e sofrem por vezes muita pressão. E um fator essencial para que se dê sucesso na aprendizagem é sabermos controlar esta pressão ou até pararmos quando a pressão for demasiada. O ambiente, quer seja escolar, quer seja formativo, quando bem estruturado, pode atuar tanto como um fator de proteção quanto de risco. Por isso, nós temos sempre que ter intervenções voltadas para a prevenção de transtornos mentais, promoção de resiliência, são fundamentais para criar uma cultura de bem-estar e pessoas capazes de enfrentarem saudavelmente as adversidades do nosso dia-a-dia que nós todos estamos sujeitos. Então vamos falar propriamente de algumas estratégias de prevenção da saúde mental. Apesar do Dr. Tiago ter abordado assim muito sucintamente e estão de acordo com as minhas, ou na mesma linha de pensamento, vamos abordá-las um pouco mais. Como é que nós podemos fazer algumas coisas e algumas estratégias que estão ao nosso alcance e que nos podem ajudar no nosso dia-a-dia? A nível da prevenção da saúde mental, o que é que ela visa? É reduzir simplesmente o surgimento de transtornos ou agravamento a nível de sintomas já existentes. Muitos de nós já temos alguns sintomas e não valorizamos. Em ambientes educativos existem algumas estratégias que são conhecidas de todos nós ou de alguns de nós e que podemos incluí-las e que vão fazer toda a diferença. Uma situação é a educação socioemocional. Já antes se falou nas emoções. Então nós precisamos todos às vezes de lembrar um pouco sobre a educação socioemocional. Por vezes alguns cursos já têm alguma unidade curricular que aborda um pouco sobre a educação socioemocional, mas a maior parte não tem. Principalmente aqueles que têm são os da área da saúde, que são mais dirigidos, ou na área da psicologia, que são mais dirigidos e que já tenha. Mas uma situação que podemos criar, que não é nada difícil e que funcione muito bem, é, por exemplo, nós podemos denominá-lo de roda de conversa. Não é mais do que formandos, estudantes, compartilharem sentimentos, vivências e aprenderem a nomear as suas emoções. Essas rodas de conversa podem ser presenciais, online, e funcionam perfeitamente bem online. Portanto, apesar de às vezes as pessoas pensarem que não, funciona tal como nós estamos aqui, que é cada um vai partilhando os seus sentimentos, as suas vivências e aprender muitas vezes a nomear emoções. Estratégias que devem ser desenvolvidas para a educação socioemocional
entre estudantes, entre formandos, entre ambientes. Como falei, uma das primeiras é a roda de conversas semanais, e aqui é sempre para estimular, quer seja formando. Estas rodas podem ser tanto entre formandos, como entre docentes, como entre só estudantes ou formandos, mas também podem ser partilhadas entre docentes e estudantes, ou formandos e formadores. E aqui muitas vezes é nós selecionarmos um tema, por exemplo, tanto pode ser na positiva como na negativa, mas um deles poderia ser como é que eu lido com frustração, outro, o que é que eu sinto mais orgulho, como é que eu posso ajudar um colega. Portanto, existem vários temas que nós podemos abordar e que funcionam muito bem na área do ensino e da formação, e que podem ser individuais não, mas sim sempre de grupo, mas organizados, por exemplo, em alguns estabelecimentos podem ser por estudantes mais velhos dentro daquele curso, que podem dar início a estas conversas, mais nada que isso. Outra situação que é muito importante, e aí já é individual, é os diários emocionais. Os diários emocionais, e que neste momento pode ser, não me diz, é para se fazer diariamente, ou sempre que a pessoa achar que o deve fazer, e podem ser online, podem ser, ou seja, de uma forma digital, ou podem ser em papel, aquilo que a pessoa mais gosta de fazer. E isto vai dizer, o que é que isto vai ajudar nos diários emocionais? Vai incentivar as pessoas, os estudantes, os formandos, a escreverem sobre os seus sentimentos, pensamentos e eventos marcantes do dia. E aqui muitas vezes até orientamos para fazerem 2 colunas, uns dos bons e outros dos menos bons. E vamos ver qual foi, afinal, o nosso dia, que foi melhor ou pior. Às vezes há dias que nós vamos depois ver no final, afinal não foi tanta coisa menos boa hoje no nosso dia. Isto vai ajudar a desenvolver o autoconhecimento e a autorregulação emocional. E aqui também, que já foi falado, mas que é uma das técnicas que eu falei logo no início, que é técnicas da respiração e o mindfulness, que é muito importante para o foco, e são práticas extremamente simples. Tal como eu comecei hoje, muitas vezes numa aula, iniciar uma aula a pedir aos alunos para respirar fundo, ou fazer algumas outras técnicas de alongamentos, qualquer coisa deste género, ajuda que a aula decorra muito melhor, em que os alunos estão mais calmos, os formandos também, e até ajuda o próprio formador, se for o caso disso, porque ao fazer aos outros também pode estar a fazer a si próprio. Atividades que podem nos dar um reconhecimento de emoções. E aqui isto vai depender muito do grupo etário, vai depender do nível de formação, portanto temos sempre que adaptar essas situações às que estamos neste momento a vivenciar. Jogos, histórias, filmes, imagens, que vão estimular as emoções das próprias pessoas e dos outros. Por exemplo, nós podemos perfeitamente ver um filme e a seguir vamos falar sobre aquele filme e o que é que nós sentimos e como é que foi a reação de cada um. Depois existem vários projetos e que ainda bem que já estão a ser criados e que existem pelo país todo, mas que também podem ser criados nos próprios institutos, quer seja a nível de formação, quer seja nas universidades ou outras áreas, que é o projeto de empatia e solidariedade, pode-se dar o nome que quiser, mas no fundo é para ser criado com oportunidades para os estudantes de se colocarem no lugar do outro e colaborarem para um bem comum. E que faz-se imenso, que é as arrecadações, campanhas para arrecadar bens para causas sociais. Isso já existe imenso por aí. Temos um outro que é um trabalho como um projeto, a nível de um trabalho com metas pessoais, que é incentivar cada estudante a estabelecer e acompanhar metas de melhoria ou metas escolares. E aqui poderá ser um moral de objetivos semanais, como escutar mais os colegas, ou controlar a raiva, qualquer uma dessas áreas. A outra será a resolução de conflitos em mediação. E aqui devíamos ensinar técnicas de mediação de conflitos, criar grupos de alunos que seriam mediadores e treinados para isso. Por exemplo, sempre que surgir um conflito envolvido entre estudantes, ou entre formandos, ou entre formandos e formadores, pode perfeitamente ser um mediador, ser um estudante ou ser mesmo
da área da docência. E aí teriam que haver formação também para os docentes em resolução de conflitos e em mediação. Os jogos cooperativos, que fazem muito bem e promovem dinâmicas em que a colaboração seja mais importante que a competição. Porque hoje em dia, se nós não utilizarmos muito os jogos cooperativos, nós podemos correr o risco dos estudantes estarem a competir, e não é isso que a competição é saudável, é boa, quanto basta. Todas essas práticas que eu fui elencando e dando alguns exemplos só resultam mesmo se elas foram-se fazendo, ou seja, constantes e adaptadas à faixa etária e à realidade dos estudantes. Porque senão, se for um ato isolado, não vale a pena fazer. Se nós começarmos uma destas situações, por exemplo, a roda de conversas no início do ano letivo e depois nunca mais fazemos, não fizemos nada. Portanto, terá que ser, se não for semanalmente, nem que seja de 15 em 15 dias, não é o ideal, mas terá que haver ao longo de todo o semestre um acompanhamento. Aqui também teria que haver formações para capacitar os educadores, os formadores, os professores a identificar sinais precoces de sofrimento, como já falamos, psíquico, e saber como agir e encaminhar o estudante para os próprios, para quem poderá dar todo o apoio. Outra situação tem a ver com os ambientes seguros e acolhedores. Se formos ver, temos aqui dois tipos de ambientes. Temos os ambientes que são presenciais, em que têm que garantir espaços físicos para que sejam acolhedores e que sejam da parte emocional para os estudantes e para quem lá trabalha, e temos neste momento a outra vertente do online, que aqui nós temos que pensar sempre que os nossos estudantes, os nossos colegas, trabalham muitos, os estudantes estão todos em casa quando estão online connosco, mas temos que orientá-los muitas vezes para que mesmo em casa tenham um espaço próprio para estudar. Muitas vezes dizem, mas eu não tenho um escritório, eu não tenho um sítio para poder estudar e sentir-me seguro e poder estar a pensar, a refletir. Às vezes basta arranjarmos um cantinho na sala, se não pode ser na sala, até pode ser no quarto, se não pode ser no quarto, pode ser na cozinha, um corredor que ao fundo é largo e pode-se fazer com biombo, uma situação em que dê alguma privacidade e algum conforto para que o próprio estudante se sinta bem ali naquele sítio a estudar e a refletir sobre os assuntos e sentir-se calmo, tranquilo, poder interagir com os docentes, poder interagir com os outros colegas. Dito isto, vamos passar ao segundo ponto, que é a promoção da resiliência, que é muito importante para que tenhamos essencialmente uma saúde mental equilibrada. E a resiliência não é mais do que a capacidade que nós todos temos, e se não temos que a desenvolver, e precisamos de a desenvolver, para lidar positivamente com situações adversas, aprender com elas. Sempre que temos uma situação adversa, devemos aprender com esta situação e seguir em frente com o nosso crescimento pessoal e desenvolvimento pessoal. Isto devia ser, desde criança, desde muito cedo, nós devíamos ensinar as nossas crianças a desenvolver resiliência. Nem sempre isso existe e vimos encontrar muitos adultos jovens, principalmente nos estudantes, que falta-lhes muita resiliência e por isso, em situações por vezes adoecem mentalmente devido a um fator que não desenvolveram e não lhes foi promovido a situação de ser uma pessoa mais resiliente. Aqui, para nós desenvolvermos a resiliência, quando já não é criança e já é mais crescido, o que é que nós podemos fazer para que isso aconteça? Uma das coisas, e como já é o fortalecimento de vínculos afetivos, é muito importante. Nós temos que estimular relações positivas entre pares, educadores, comunidades. Por exemplo, uma situação que aqui se pode fazer mesmo em centros de formação são projetos de tutoria entre estudantes mais velhos e mais novos e que podem perfeitamente, muitas vezes denominam de padrinhos, madrinhas, seja o nome que quiserem dar, não interessa. O importante é que sejam realizados. E aqui é para, no fundo, desenvolver laços de confiança e de cooperação. O acolhimento diário e fazerem atividades colaborativas, vão-nos fazer com que os nossos vínculos afetivos sejam fortalecidos. O acolhimento diário, temos aqui também dois tipos, quando estamos a falar de dois ensinos diferentes, que é
o que temos na Universidade Aberta, que é ensino à distância, e aquele que é presencial a nível de formações. Quando é presencial, nós vimos todos, sempre que vamos dar a aula, ou sempre que vamos dar formação, e aí podemos acolher o estudante de forma mais empática, através da nossa nosso sorriso, do nosso atendimento, de a partilha, tudo isso. Nos ambientes como nós temos na Universidade Aberta, que é um ensino à distância, passa muito por a escrita que nós temos com os estudantes, utilizamos muito a parte dos emojis, porque isso pode ajudar muito a verem e a sentirem que estamos a mandar as emoções, e o fazer isso quase diariamente. E passamos muito por esta situação para que eles se sintam acolhidos. Portanto, não é a mesma situação, mas são situações paralelas e que podemos dar o atendimento que achamos pertinente. Só para perceberem como nós conseguimos chegar aos estudantes no ensino à distância, que é totalmente diferente do ensino presencial. Eu fui docente no ensino presencial e quando comecei no ensino à distância sentia como é que eu vou chegar a esses alunos todos. E uma das coisas que para mim foi inédito, foi eu sei mais dos estudantes do ensino à distância e dos problemas todos, e fazem muito, às vezes eu digo que é um testamento sobre toda a situação que não precisava de saber, mas muitas vezes de dificuldades de vida, dos filhos, do que eu sabia quando dava aulas no ensino presencial, porque basta nós darmos abertura, perguntarmos o que é que se passa, perguntarmos porque é que não tem vindo à plataforma, questionarmos sobre porque é que não participou naquele trabalho, e a partir daí abrimos uma porta e os estudantes começam a interagir connosco e contam-nos praticamente os problemas quase todos que acham que nós devemos saber, outros nem tanto. E isto é muito, muito importante, percebemos que nós chegamos aos estudantes desde que eles queiram, que também isso tem tudo a ver com os dois lados, não é só a parte docente, quer seja presencial, quer seja online. Quando falamos da tutoria afetiva entre os estudantes ou entre os formandos, aqui teríamos que implementar sempre um sistema em que os estudantes mais velhos acompanham sempre os mais novos e aí vão promover cuidado e diálogo. Aí teríamos que pensar sempre em parcerias fixas para ajudar na adaptação, na escuta e no apoio escolar. Isso é feito muitas vezes sem organização, porque eles próprios vão dando dicas aos mais velhos, aos mais novos, como é que se faz isso e aquilo. Se nós organizarmos um pouco, tudo será mais fácil. Uma outra que é muito, muito importante, que é os espaços de escuta, diálogo a nível com os formandos, com os estudantes, bem como com os colegas. E isso aqui é haver sempre momentos entre os estudantes que possam falar abertamente com os professores, que possam dizer o que se passa. Podemos também sempre criar eventos de integração com a comunidade, reconhecimento e valorização pessoal. Isto é muito importante para os estudantes, para os formandos e mesmo para os docentes. É necessário que os institutos deem um reconhecimento, que as universidades reconheçam o trabalho dos docentes, porque isto vai ajudá-los e muito a continuarem a fazer o trabalho. Quando nós não somos reconhecidos, muitas vezes leva-nos a achar que não estamos a fazer bem, ou se não isso, ninguém nos dá valor. A nível do desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança, o que é que nós podemos fazer que vai nos ajudar a melhorar a nossa autoestima e autoconfiança? Aqui são essencialmente reconhecer as nossas conquistas, valorizar os nossos esforços, permitir que os estudantes expressem as suas opiniões. Como é que nós podemos desenvolver a nível dos estudantes autoestima e autoconfiança? Valorizar sempre o esforço deles, mesmo que ainda não chegue àquilo que nós gostaríamos ou que é necessário, mas valorizamos sempre. Mesmo que seja feedback por escrito, começamos sempre pelo positivo que encontramos naquele trabalho e só depois dizer o que é que falta, o que é que precisam de melhorar. Não é o que é que está mal, mas sim sempre o que é que está bem e o que é que precisam de melhorar. Dar voz aos estudantes, ouvi-los, muitas vezes para perceber o que é que eles querem, o que é que seria bom para eles, para melhorar o ambiente em que estamos em ensino-aprendizagem.
Outra situação que poderemos fazer a nível de quer seja na docência ou na formação é criar momentos de reconhecimento público. Isto é muito importante para os estudantes e mesmo para os docentes. E aqui o reconhecimento público pode ser entre pares, pode ser em seminários que se faça, pode ser de várias maneiras em que estamos a colocá-los a eles a falarem em público, a mostrarem os seus trabalhos. Podemos também oferecer desafios graduais. Uma coisa que já falamos e que é nunca fazer comparações entre estudantes, nem entre estudantes, nem entre professores, e levar sempre o ambiente estudantil para que eles próprios também não façam comparações entre os professores, que eles gostam imensamente de fazer. Estimular sempre a autorreflexão positiva, ajudar sempre o estudante, e agora podíamos fazer aqui uma ligeira pausa e pensarmos em todos nós, que é essencialmente como é que eu faço? Eu vou pensar em 3 coisas que me orgulho de mim própria. Posso escrever ou posso simplesmente pensar. Isto é muito bom. Pedir aos estudantes, aos formandos, seja que é, pense em 3 coisas que se orgulha. Às vezes dizem-nos, não tenho. Outras vezes, se nós formos um pouco mais a fundo, encontramos sim. Outra coisa que também podemos é pô-los a pensar e a refletir, que é sempre pensar como é que eu ajudaria uma pessoa com dificuldades a nível de ensino-aprendizagem. E aqui surgem muitas ideias. Promover atividades com base nos talentos dos estudantes, que temos sempre, criar vínculos seguros com os educadores, que é muito necessário, ou com os formadores, ou com os docentes. Os estudantes necessitam de criar um vínculo seguro. E para mesmo quase a terminar, depois falamos sobre aquilo que quiserem fazer perguntas, mas para não me alongar muito mais, que é muito importante, a flexibilidade cognitiva, ou seja, não é mais do que a capacidade de mudar a forma de pensar diante de novas informações e obstáculos. É central para nós nos adaptarmos rapidamente, criar estratégias. Incentivamos o pensamento crítico, a resolução de problemas, a criatividade, permite sempre ao estudante que encontre diferentes caminhos diante de qualquer desafio que aparece. Além disso, portanto, desenvolvimento de autonomia e autorresponsabilidade, que vai fortalecer a capacidade com os fracassos, de aprender através deles, e, por fim, e para terminarmos, atividades que promovam o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida académica, que é muito importante, principalmente para os estudantes e para os formandos que trabalham e estudam. Portanto, precisam de ter uma organização muito equilibrada. É necessário as práticas desportivas, como já foi, o mindfulness, o lazer, temos sempre um momento de lazer, o sono adequado, que é imprescindível. Nós não podemos ter uma capacidade cognitiva se não dormirmos, ela não estará, o nosso pensamento é mais lento, não teremos tanta capacidade se dormirmos mal ou ainda dormimos poucas horas. Precisamos de dormir o essencial. E como sabemos aqui a nível do sono, nem todos precisam o mesmo número de horas. Às vezes varia, mas precisamos. E ainda tudo isto que nós falamos vão contribuir para uma base emocional mais estável e vão fazer com que a nossa construção da nossa resiliência seja muito melhor. Em termos mesmo de conclusão, é importante promover a gestão saudável da rotina académica. Nós precisamos de alguma rotina, principalmente para algumas pessoas que têm que se organizar e sentem-se bem com alguma organização. Mas a rotina não pode ser, todos os dias eu tenho mesmo que fazer aquilo. Se eu não conseguir, eu faço amanhã. Mas ter uma agenda, ter uma organização, porque as solicitações são muitas, os trabalhos são muitos e muitas vezes se tiver uma agenda, isto vai ajudar a fazer ao longo do tempo e não deixar tudo para o último dia, e que é aí que começa a ansiedade. E muitas vezes depois poderá levar a riscos mais avançados para além da ansiedade, como todos nós, isso não sabemos, mas os técnicos devem sabê-lo, vai levar a depressão e outras situações ainda muito mais graves que poderão vir a desenvolver-se. E acho que ficamos por aqui.
depois respondo aquilo que forem questionando, mas penso que já têm várias estratégias, quer seja para docentes, quer seja para estudantes formandos, estamos todos no mesmo meio. Queremos, sim, pessoas saudáveis, equilibradas o máximo possível. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Isabel Silva. De facto, deixou-nos aqui pistas muito interessantes com estas estratégias que elencou de prevenção, que estão perfeitamente ao nosso alcance e podemos pô-las em prática diariamente. A questão da promoção da resiliência é também ela muitíssimo importante nos ambientes académicos e nos ambientes formativos e também nas organizações. Aliás, deixe-me dizer-lhe que eu estava a ouvi-la e tocou aí em vários projetos que no Instituto de Emprego e Formação Profissional nós pomos em prática. Temos um sistema de conciliação da vida pessoal com a vida profissional, já estamos certificados a esse nível e temos de facto tentado que ele seja implementado em todas as unidades orgânicas do IFP. Temos um programa de saúde e bem-estar para os trabalhadores, temos o Mindfulness, temos também um projeto de desenvolvimento de cultura colaborativa, temos um projeto de tutores, mas este projeto de tutores é os trabalhadores mais velhos integram os trabalhadores mais jovens, porque de facto tudo passa pela relação e se tivermos cuidado com a relação dentro da organização, seja ela a escola ou o centro de formação, o local onde nós trabalhamos, claro que estamos a promover a saúde mental e estamos a contribuir para que haja menos casos de doença mental ou de perturbação ou até de mal-estar entre as pessoas, porque às vezes as pessoas sentem-se mal e se há um mal-estar que é recorrente e contínuo, acaba por muitas vezes se transformar em doença, porque implica com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, e há que não chegar aí. E identificando todas estas questões e pondo em prática estratégias para evitar que cheguemos aqui, todos lucramos, lucram as organizações e lucram os trabalhadores e lucra também o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, todos temos a ganhar. Muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Agora, temos aqui já várias questões, que algumas são dirigidas especificamente a um de vós, outras não. Eu vou colocá-las, se calhar em conjuntos de 3, para terem tempo de responder às mesmas e para que não haja uma grande confusão. E eu começava já pelo Dr. Tiago. Foi aqui perguntado se há mais estudos nas depressões dependentes do sexo. Portanto, eu penso que quererá dizer se há mais estudos que correlacionem a depressão com o sexo. Depois, a outra questão que segue é para a doutora Raquel, como saber se é só burnout ou se já estamos na esfera da depressão e da ansiedade. A terceira questão, e depois responderiam e viria aqui e buscar mais 3 questões para vos colocar, é qual é a importância que tem sido dada às terapias expressivas no nosso Sistema Nacional de Saúde. Penso que era o Dr. Tiago, que era a doutora Raquel, poderão responder a esta questão. Passava-vos então a palavra. Pronto, se calhar para esclarecer um bocadinho, não sei se percebem a questão, o que eu quis dizer há pouco é que a depressão a prevalência é um bocadinho maior, é cerca do dobro. Os estudos são o que são e são feitos, é mais prevalente nas mulheres, normalmente. Aliás, as mulheres neste campo, normalmente, e o sexo feminino acaba por ter também se calhar pela maior procura de ajuda que fazem, também acabam por ser mais diagnosticadas. Mas normalmente não são todas as perturbações, mas acaba por ter uma prevalência maior aqui na parte da depressão, por exemplo. Portanto, se foi essa a questão, sim, é quase. E como eu disse naquele slide lá em cima, de facto a prevalência é maior no sexo feminino do que no masculino, no género.
Pronto, e depois, relativamente às terapias expressivas no Sistema Nacional de Saúde, a questão do manicômio, que é aquele projeto que eu falei no final, acaba por recorrer um bocadinho a isso. Eu não conheço muito bem o projeto, acho que é na zona de Lisboa que funciona, e de facto aquilo, principalmente na doença mental grave, e nós temos aqui alguns exemplos ao lado em Espanha, em Salamanca, em Valladolid, há aqui alguns aspectos mais do foro expressivo das artes, no, no, no desenho, na cultura, na parte da música e tudo mais, que têm depois um grande impacto na saúde mental e na melhoria da saúde mental também das pessoas. A arte-terapia acaba por ser muito benéfica, sobretudo, e aquilo que eu vejo mesmo na prática são pessoas, por exemplo, eu posso dar aqui dois exemplos de pessoas tenho aqui três pessoas com a esquizofrenia que eu acompanho e três mulheres com perturbação de personalidade borderline que têm um jeito para a arte enorme, que é uma coisa quase como uma manifestação dos sentimentos e das emoções numa tela a pincel, é uma coisa impressionante. Portanto, eu acho que de facto esta parte expressiva é fantástica em quem tem doença mental. É quase uma forma terapêutica também de arte e há aqui ao lado em Espanha, como eu disse, em residências autónomas de autonomia, que o nosso país parece-me estar um pouco mais atrasado porque não tem uma rede de cuidados continuados integrados, de saúde mental, sobretudo, assim, se calhar ali a doutora Raquel, não sei se conhece, no Fundão existe aqui, que é o mais perto da zona centro, um projeto que dá aso a esta parte da expressão. Mas em Espanha, nesta zona de Salamanca e tudo mais, é importante nestas residências o treino depois desta parte expressiva. E eu acho que isso tem todo o impacto depois na saúde mental. É uma forma não só das pessoas estarem ocupadas e funcionais, mas de terapêutica também. Pronto, e não sei se era esta a questão, mas respondi por este lado. Obrigada, doutor Tiago. Doutora Raquel. Olá, então se eu percebi bem, a questão era onde é que acaba o burnout e começa uma perturbação de ansiedade ou uma perturbação depressiva. Portanto, isso é uma questão muito difícil e muito difícil de esclarecer, porque especialmente em psiquiatria nós não temos critérios muito bem definidos. Na verdade temos critérios bem definidos, mas cada pessoa é uma pessoa e parte muito da nossa sensibilidade e da avaliação que fazemos daquele indivíduo. Agora, sabemos que o burnout é esta sensação de exaustão, de despersonalização, de cansaço, de perda de felicidade relativa ao trabalho, é uma coisa em contexto mais laboral. Agora, se nós começamos a ver que estamos a ficar muito tristes, que há alterações dos padrões de sono, que as atividades para as quais sentíamos felicidade e algum prazer já não nos dão essa felicidade. Se temos menos motivação para fazer alguma coisa. Se temos alterações do apetite, podemos ter mais fome ou menos fome. Se temos já sintomas de coração bater muito rápido ou ficarmos a suar muito, isso já são sinais de alarme para uma perturbação depressiva ou ansiosa e aí sim já é preciso acompanhamento. Não necessariamente psiquiátrico, mas numa primeira fase, numa primeira linha, como funcionam os cuidados de saúde em Portugal, é muito difícil alguém ter acesso direto a uma consulta de psiquiatria, exceto se for pedida por um colega de uma especialidade hospitalar ou pela própria psiquiatria em contexto de urgência. Normalmente o que acontece é feito um pedido no médico de família, caso o médico de família já não consiga gerir a situação, e depois sim os doentes são encaminhados até nós, mas numa primeira fase, uma perturbação depressiva ou ansiosa ligeira, nos estadios iniciais, são frequentemente tratados nos cuidados de saúde primários, os famosos médicos de família. Posso só acrescentar aqui, uma vez que se falou no projeto Manicômio. Portanto, eles no projeto que é em Lisboa, portanto, eu conheço, não muito bem, mas já lá estive, e sim, usa-se terapias expressivas e vimos muitos resultados nos doentes, nos pacientes, ou clientes, como quisermos chamar, através das terapias expressivas. Para além disso, as terapias expressivas na área da saúde mental, e quem já tem, já se usa há muitos anos. Eu trabalhei num departamento de saúde mental e psiquiatria e nós tínhamos lá projetos e trabalhávamos com terapias expressivas. Não lhe dávamos o nome de
artoterapia já, mas não mudávamos o nome de musicoterapia nessa altura, não. Mas punhamos música e as pessoas dançavam. Nós tínhamos doentes com esquizofrenia que pintavam excepcionalmente bem. Então eu tenho guardado um quadro com um dos meus doentes da altura quis-me oferecer, porque achou que fez para cada uma de nós que trabalhava com eles e oferecer-nos uma pintura. Eles faziam pinturas espetaculares, portanto, e tinham os cestos tubos, mais nada que isso. Portanto, isto já é muito os centros, e antes disso, que era os centros, agora já nem me lembro o nome, que antes havia os departamentos, ainda houve atrás, antes dos departamentos de saúde mental e psiquiatria, houve os centros de saúde mental e psiquiatria, acho que era assim que se chamava. Aí ainda mais se fazia. Aí as terapeutas ocupacionais faziam essencialmente, eram mesmo terapias expressivas com os doentes, e a nível do Sistema Nacional de Saúde agora é feito em contextos de departamentos neste momento, em contextos de projeto, mas sim, continuamos a fazer pouco, sim, para os doentes e para aquilo que é solicitado, mas sim, continuamos e e nós sabemos, perante a literatura, se formos ver os estudos que têm sido feitos a nível das terapias expressivas e o que é que elas podem influenciar e as melhorias que os utentes têm, sim, é muito, muito bom. Obrigada, doutora Ana Isabel. Então passávamos já para as 3 perguntas. Chega, relativamente ao sim, manicômio, claro. posso? Pronto, eu também conheço o projeto Manicômio, e queria só destacar que o projeto Manicômio, eles destacam-se muito, eles afastam-se muito daquilo que é a terapia ocupacional. Ou seja, o projeto Manicômio surgiu em contexto mais da arte-terapia dentro de Júlio de Matos, e o que se percebia era que estas pessoas, quando tentavam ser reintegradas na sociedade, havia imenso estigma, e por terem esta capacidade e terem estes dons que, entretanto, tinham descoberto no internamento, fazer terapia ocupacional, por exemplo, podiam fazer daquilo a sua profissão. Portanto, eu acho que aqui o manicômio entra muito mais numa vertente de quebrar o estigma, perceber que estas pessoas têm um espaço na sociedade, mais do que necessário. Claro que é verdade que a arte é muito importante expressarmos e é muito terapêutico, mas neste caso é um bocadinho diferente porque é algo profissional. Eles fazem aquilo de forma profissional. Pronto. E é um projeto muito interessante. Sim, muito obrigada, professora. Obrigada. Então vamos aqui a um grupo de mais 3 questões, que não são dirigidas a ninguém em especial. Primeira, quais as estratégias para podermos controlar as nossas emoções e pensamentos? Segunda, quais os principais fatores de stress e desgaste emocional que afetam educadores e formadores no contexto atual? Terceira, de que forma o stress impacta o processo de ensino-aprendizagem e a relação entre educadores e formandos/alunos? Não sei qual de vós pode começar a responder a estas questões. Algumas acabam, de certa forma, por se repetirem. Sim. Não quero estar sempre a ser o primeiro, não sei se alguma das colegas quer responder, mas pronto. Basicamente, há aí uma palavra que eu há bocadinho disse que era proibida, não é proibida, mas que é a questão do controle, não é? Eu destacaria aqui a questão é mais a gestão, não é? A gestão emocional e a regulação mais do que estratégias de controle e baseadas no controle. Eu destacaria aqui 3 estratégias que são fundamentais para além daquelas que são universais, a questão do sono, da alimentação, do exercício e todas aquelas que eu também passei um bocadinho a pente há bocadinho, assim de forma rápida. Eu destacaria aqui 3 que são do âmbito mais psicológico. A primeira seriam estas estratégias de mindfulness, ou seja, e o mindfulness hoje em dia é muito mal usado, e infelizmente, e tem a ver com estratégias de terceira geração dentro da terapia cognitiva ou comportamental, pelo menos naquilo que é a hierarquização, e essa eu não consigo explicar o que é o mindfulness, mas no fundo é um prestar de atenção de uma forma particular, sem julgamento, com uma consciência diferente, no momento presente, mas não recorre ao evitamento, e muitas vezes é ensinado como estratégia de controlo, quando é uma estratégia de estar com, e não de controle, é estar com e aceitação. Pronto, este seria um primeiro tópico aqui muito importante, o mindfulness,
muitas vezes há conceitos errados também sobre o mindfulness, que é as pessoas não se podem distrair e depois as pessoas dizem-nos muitas vezes que não, que isto não é para mim, eu não consigo fazer isto. E de facto, aquilo que é importante para a prática é precisamente as pessoas distraírem-se, conseguirem ir buscar a atenção e voltar àquilo que é o corpo, como a bocadinho a doutora também, Ana Isabel, estava a focar um bocadinho a questão do corpo e a mente e a parte fisiológica. Esta seria então a primeira. Depois a flexibilidade psicológica, e que muito bem a doutora Ana Isabel há bocadinho disse, falou em flexibilidade cognitiva, mas aqui a flexibilidade psicológica é que é a capacidade de não sermos rígidos em demasia, e dentro disto existe aqui uma panóplia grande: o contacto com o momento presente, a aceitação daquilo que são as nossas emoções, o estar com elas, a desfusão cognitiva, que é aqui um conceito importante de eu conseguir olhar para os meus pensamentos como coisas que me passam pela mente e eu não sou estes pensamentos, o foco nos valores e no compromisso com estes valores, com esta ação, entre outras. E depois aqui uma terceira dimensão que também se fala na terceira geração das terapias, que é a autocompaixão. No fundo, uma sensibilidade ao meu próprio sofrimento, ao sofrimento que eu tenho, uma motivação para aliviar este sofrimento meu e dos outros, e depois uma ação concreta para isso. Isto não tem a ver com um tema religioso, tem a ver com autocompaixão, também não é autocuidado, é aqui uma capacidade de eu ser sensível àquilo que eu sinto e para eu regular uma emoção, e este é o grande problema. Eu não sou daquelas pessoas que dizem que nós devíamos ter uma cadeira de gestão de emoções na escola, ou toda a gente devia passar, porque senão tínhamos que criar uma cadeira para tudo, ou uma disciplina para tudo, porque também há a literacia financeira e tudo mais. Pronto, mas é que a nossa sociedade tem que perceber que para eu regular uma emoção eu tenho que fazer duas coisas antes. A primeira é saber nomeá-la, que é muitas vezes quando eu pergunto a uma pessoa o que é que ela está a sentir, ela diz-me um pensamento. Ela não me diz uma emoção. E, portanto, é importante as pessoas saberem: eu estou-me a sentir triste, eu estou-me a sentir com raiva, eu estou-me a sentir com medo, eu estou-me a sentir com vergonha. Isto é muito importante. E antes disso até é reconhecer no corpo estas emoções, porque elas aparecem mesmo que eu queira enganar o meu cérebro. Portanto, perceber essas emoções quando elas estão presentes, nomear essas emoções e depois regulá-las. Com estas estratégias que eu disse e com outras que podem ser usadas, são aquelas estratégias da bocadinho que a doutora Raquel falava, estratégias da terapia cognitiva ou comportamental, por exemplo. Pronto, este seria o primeiro tópico. Depois, se calhar vou dar hipótese às minhas colegas e responder já às outras, pronto. E pronto, mas ficaria por esta primeira questão, ou seja, mindfulness, flexibilidade psicológica e autocompaixão, e depois, na questão das emoções, perceber as emoções no corpo, saber nomeá-las e depois regulá-las através destas estratégias que eu falei. Obrigada, doutor Tiago. Doutora Raquel, quer acrescentar? Eu não acrescentava nada ao que já foi dito. Concordo. Obrigada. E a doutora Ana Isabel? Eu não consegui registrar as três perguntas, fiquei pela primeira e quando dei por mim pensei, estava na primeira questão, mas não sei se tem, ou se pode dizer as duas segundas, Sim, tem sim. alguma coisa para se acrescentar, porque para mim incluí todas na primeira. Mas Quais são os principais fatores de stress e desgaste emocional que afetam educadores e formadores no contexto atual? De que forma o stress impacta o processo de ensino-aprendizagem e a relação entre educadores e formandos? obrigada. Eu estava a ver porque é que eu tinha ficado com a primeira e fiquei por aí. Quais são os principais fatores que afetam, quer seja formadores ou mesmo docentes? Isto é muito diversificado, porque vai depender muito da minha resiliência, vai depender muito como é que eu me sinto. Neste momento, a sobrecarga que está a ser solicitada, quer seja no geral, aos docentes ou aos formadores, podem ser um fator e pode desencadear em situações de stress, mas pode haver outros. Portanto, nós não podemos, quais são sabemos aquilo que a literatura, aquilo que as investigações nos dão e aquilo que nós conseguimos perceber dos nossos contatos, mas essencialmente das investigações. Agora, nós não podemos dizer que existem alguns que são aqueles que vão traduzir-se em fatores de stress. Eu posso estar a trabalhar e com uma carga de horário até superior à minha colega e não me causar só stress, e a minha colega estar com stress e com uma carga muito mais leve, ou com alunos menos complicados, ou outras situações. Portanto, isso tem tudo a ver e muito com a própria pessoa, como é que se sente perante isso. A carga burocrática, sim,
causa sempre algum stress aos docentes e aos investigadores, e mesmo aos formandos, porque é muita a burocracia que hoje em dia é solicitada e que muitas vezes para se fazer a burocracia e na área da docência a investigação que nos solicitam é tanta e temos que produzir, as aulas às vezes ficam se calhar em menor atenção e que não deviam, mas tem tudo a ver com, neste momento, tudo aquilo que está a ser pedido, solicitado, quer seja na formação, quer seja na área da docência. E não estou a dizer que também não sejam, por sua vez, pedido aos estudantes, mas sim, essas são aquelas principais que nós conhecemos e que estatisticamente estão já aprovadas, que são os fatores que muitas vezes há um certo, os docentes adoecem, não se sentem bem psicologicamente, têm doença psicológica simplesmente, mas tem a ver com os fatores da sobrecarga. A outra pergunta que era, para além dos principais fatores, tinha a ver com o stress. Doutora Paula? Quais são os principais fatores de stress e desgaste emocional que afetam educadores e formadores no contexto atual? Sim, e a outra? E a outra era quais as estratégias para podermos controlar as nossas emoções e pensamentos? Eu acho que isto já foi um bocadinho falado ali pelo doutor Tiago e acho que não precisamos de acrescentar mais e durante toda a sessão depois se vivam vão encontrar aqui e sim, não controlamos, não podemos controlar os pensamentos desta forma como muitas vezes querem estratégias para controlar. Há sim, mas são e essencialmente é as pessoas conhecerem-se cada vez melhor. Tudo vai ajudar se cada um de nós nos conhecemos melhor. Sem dúvida. E muitas vezes, se eu acrescentar aqui, doutora Paula, desculpe, Sim, sim. é isto, e para completar um bocadinho, ou acrescentar aqui um ponto ao que a doutora Ana Isabel estava a dizer, cada ser é individual e as pessoas têm maneiras de reagir a determinadas coisas, ou seja, portanto, os nossos fatores prévios também, não só biológicos e genéticos, mas ambientais, situacionais, aqui vai-nos dar ferramentas para nós constituirmos aqui alguns fatores protetores ou a ausência deles, que na balança depois vão fazer diferença face aos fatores de risco a que somos expostos. Há bocadinho aqueles fatores de risco todos que eu dei na minha apresentação, constituem aqui fatores que fazem muito peso e quando adicionados e somados no lado errado da balança, se as pessoas não tiverem fatores protetores para somar a isto, a autocompaixão, o mindfulness, a flexibilidade psicológica, o regular estes pensamentos e estas emoções e tudo aquilo que estamos aqui a falar é um bocadinho o contrapeso destes fatores de risco. Pronto, e o burnout, de facto, pode chegar a estas pessoas depois. Como a doutora Raquel há bocadinho estava a dizer, é precisamente isso. Quando as pessoas perceberem que estão exaustas emocionalmente, que estão distanciadas daquilo que é as suas responsabilidades, já não me apetece ir trabalhar, já não tenho vontade e já perdi a realização pessoal e profissional com isto, é um fator de alerta. Em termos gerais, burnout é uma depressão associada ao trabalho, não é bem isto, mas uma depressão é uma coisa um bocadinho diferente e mais lata, mais abrangente depois, que as pessoas têm que ter cuidado e perceber. E o fator tempo também é importante, ou seja, dizer aqui às pessoas que não basta estarem um dia ou dois tristes ou salteados, é a questão do tempo. Ou seja, se houver sofrimento continuado, pelo menos durante 2 semanas, em que haja um humor deprimido, tristeza frequente, problemas no sono, no apetite, pensamentos ruminativos, ideação suicida, apatia, falta de energia, apetecer estar na cama, isto são fatores de alerta se o tempo exceder aqui um período razoável, né? Neste caso 2 semanas, pelo menos. Portanto, e isso é um motivo para procurar ajuda. Se bem que, e aqui pondo um ponto ao contrário, o stress é bom também. Termos stress normalmente é bom, desde que ele seja adequado às nossas necessidades e àquilo que temos para fazer. O stress motiva-nos a agir, não de forma continuada. Senão, Obrigada, aqui um obrigada, eixo para o doutor Tiago. tálamo e para a oficina. Obrigada, doutor Tiago. Temos aqui ainda muitas perguntas. Sim, força. Eu vou passar a um conjunto mais 3. Há pouco esta repete-se um pouco, em parte, em relação a uma que há pouco foi dirigida à doutora Raquel. Como podemos distinguir entre stress normal e sinais de burnout no contexto educativo? Quais são os sinais de alerta? Outra pergunta: que papel têm as instituições educativas na promoção do bem-estar mental dos seus profissionais? É uma responsabilidade partilhada?
E a outra pergunta: como podemos fortalecer a resiliência individual para lidar com os desafios diários das escolas, centros de formação e universidades? Não sei se calhar a resposta à primeira pergunta, a questão dos sinais de alerta, não é? Que já nos fazem pensar não só no burnout, mas já numa perturbação psiquiátrica, vamos chamar assim, são precisamente esses, que eu já mencionei, o Dr. Tiago também já mencionou, em que já não estamos só a falar de stress associado e tristeza associada ao contexto laboral, mas em casa começamos a ficar ansiosos porque vamos trabalhar, ou porque estamos muito tristes, que não conseguimos sair da cama, estamos mais identificados, as atividades que antes nos davam felicidade já não nos dão a mesma felicidade, alterações no apetite, às por vezes a irritabilidade, portanto, há um conjunto de sintomas que nos fazem pensar, isto já não é um burnout, isso que já é alguma coisa. E lá está, em psiquiatria nós temos classificações, mas são coisas assim muito estanques. Por exemplo, na depressão tem esta questão das 2 semanas, mas se for 2 semanas e um dia, ou se for uma semana menos, 2 semanas menos um dia, não é? Não, portanto, temos de ter aqui um bocadinho de bom senso, mas se a questão que também no caso clínico eu coloquei era este breve afastamento, criação de mecanismos individuais, interpessoais, organizacionais e depois reavaliar. Nessa reavaliação, se a situação se mantivesse, se os sintomas se mantivessem, talvez já devêssemos pensar numa coisa diferente. E é nesse contexto que entram já, se calhar, as perturbações de ansiedade e depressivas e não só o burnout. O burnout é a exaustão emocional com alterações de cada personalidade, como despersonalização ou alterações do humor associadas ao contexto laboral. E não, claro que tem impacto também em outras partes da nossa vida, mas é mais focada na questão laboral. Quando destravasa, já devemos pensar noutra coisa diferente. Quanto à questão das instituições, claro, eu acho que as instituições têm de ter uma responsabilidade partilhada, têm de zelar pelo bem-estar dos seus colaboradores, todos os seus colaboradores, e, portanto, têm de também responder e estar abertos a qualquer tipo de alteração ou sugestão que possa ser feita de forma a melhorar a saúde mental dos seus colaboradores. É algo, uma responsabilidade partilhada, eu acredito. Doutora Ana Isabel, Tiago, doutor Tiago, querem? Posso acrescentar aqui só um programa muito interessante também que eu tenho falado aqui, que é um programa de 8 semanas, acho que é 8 ou 12. Agora deixem-me só confirmar, acho que é 8. Não, sim, são 8 sessões de 2 horas e meia cada um, que é usado nos professores, que é o treino da mente compassiva para professores. Foi desenvolvido aqui no Distrito de Viseu com algumas escolas, um projeto piloto, e é muito interessante perceber depois os ganhos e como é que estas escolas que trabalham esta mente mais compassiva, e eu não consigo perceber como é que um professor que esteja exausto e que esteja completamente distante do trabalho e despersonalizado, que é esta segunda questão do burnout, que é eu já estou exausto do meu trabalho, estou em stress e já estou distante dos meus alunos, como é que eu vou conseguir ensiná-los bem? Nem sequer vou conseguir ter uma turma focada em mim, porque eu estou completamente brutificado, digamos assim. Nos profissionais de saúde podemos dizer a mesma coisa, os médicos e os enfermeiros e os técnicos de saúde acontece exatamente a mesma questão. Quando estão em stress, em burnout, despersonalização basicamente quer dizer distanciamento. Eu já não tenho vontade sequer de cuidar. E num terceiro ponto seria alargar o meu trabalho. Portanto, é importante que este treino da mente compassiva, que pode ser alargado a várias escolas e institutos de formação no nosso país, seja alargado, porque eu destacaria, em termos de emergências, temos aí eleições à porta, em termos de emergências necessárias, é importante ter uma boa escola a funcionar e para isso é preciso ter bons professores a funcionar e focados naquilo que têm realmente que fazer. É preciso ter as instituições bem e
os locais de trabalho, que é onde nós estamos a maior parte do tempo, é na escola, no local de trabalho, e portanto, se esses sítios não são bons, não têm bons programas, não apelam à saúde psicológica das pessoas, não estou a falar aqui de doença mental, estou a falar de prevenção. Que é isso que devemos fazer e focarmos muitas vezes. E falamos no modelo Step of Care muitas vezes, mas o nosso sistema português não funciona nesses moldes. Como estava há bocadinho a doutora Raquel, muita gente a dizer, muita gente não consegue chegar a uma consulta de psiquiatria e ela focou-se há bocadinho, por exemplo, nos médicos de família. A minha mulher é médica de família. Ela, desgraçada, tenta fazer o melhor que pode. Não há psicólogos no centro de saúde também para passar esses casos. É o que é. No fundo, se as escolas, os locais de trabalho e a nossa sociedade não estiver a funcionar bem, e para isso é preciso desenvolver programas e os programas saírem das faculdades. Por exemplo, a Faculdade de Psicologia em Coimbra produz muita coisa, produz muitos projetos. E vir para o Sistema Nacional de Saúde. Essa é que é a diferença. Não vem muitas vezes. Veio agora um, que é o projeto Biamam, para quem está grávida ou quem tem interesse na questão da gravidez. Em Viseu estamos a implementar um projeto da Universidade de Coimbra, no nosso hospital para mães grávidas, por exemplo, ou que estão em início de gestação. Ou seja, esses projetos têm que vir para nós conseguirmos, melhorar a nossa saúde psicológica. Obrigada, Só, dando- Tiago. só Sim, acrescentando doutora Ana aqui, Isabel. dando continuidade ao que o Dr. Tiago estava a dizer, é verdade. Para além desses projetos, faz tão trabalho de investigação, porque somos mesmo incentivados e obrigados neste momento na área do ensino, e que depois isto não, pronto, fica os trabalhos feitos, temos as conclusões, sabemos perfeitamente o que é preciso melhorar, mas não se faz, quer seja a nível organizacional, quer seja individual, tudo isso. Portanto, por vezes é um trabalho académico, mas que depois não conseguimos de maneira alguma. Neste momento, com estudantes, e como temos muitos estudantes trabalhadores, felizmente, o que é que estamos a fazer? Eles muitas vezes fazem os trabalhos, principalmente das dissertações de mestrado, no local de trabalho, e aí depois já fica para o compromisso de nós depois devolvermos e apresentarmos e convidamos às próprias pessoas daquele local de trabalho para ver os resultados que daí advêm. Mas é muito pouco, portanto, devia de haver uma ligação muito mais profunda entre os trabalhos académicos, os projetos académicos e no fundo, a comunidade. Infelizmente, nós estamos aí. A nível, como falamos, sim, devia ser, as pessoas deviam ser, as organizações deviam se interessar e muito pela saúde mental, porque assim teriam trabalhadores muito mais saudáveis, estariam muito mais presentes, não faltavam todo o trabalho, as coisas faziam-se muito mais rápidas e fáceis, e não é isso que acontece muitas vezes, porque a própria organização, a instituição, não cuida dos seus funcionários, que é isso mesmo, ou cuida mal, ou precisa de cuidar melhor. Mas estamos a dar alguns passos, como por exemplo no Instituto de Formação, eu antes fui ver alguns e portanto vi que já tinham alguns projetos e foi de lá que depois fui ver e disse, já existe em Portugal alguma coisa. É pouco ainda, temos que avançar em muitas áreas e conseguir fazer que elas venham cá para fora. Em relação ao fortalecimento que falavam da resiliência, eu falei há pouco, aquilo que é possível fazer-se individualmente e principalmente os vínculos afetivos, nós precisamos muito, e hoje em dia uma preocupação minha, e que tem vindo não só minha, mas de muita gente que faz investigação na área, por exemplo, da adolescência, não sabemos muito bem onde é que isto vai, porque ainda não há estudos, e os vínculos afetivos estarem a ser com os jogos, os computadores, as tablets, seja lá o que for, seja online. E os vínculos afetivos estão muito a isso. Mas nós precisamos todos de vínculos afetivos. E é aqui que temos que estimular, quer seja com os colegas, quer seja com os docentes, quer seja com os formadores, uma promoção da resiliência, passa sempre por aí. Os outros estudos eu fui elencando há pouco, portanto, se ouvirem a própria sessão, vão encontrar todos aqueles que é a valorização pessoal, a compaixão, a autocompaixão, que o termo da palavra muitas pessoas, é verdade, não gostam muito porque acham que tem um cariz religioso e que não tem nada, é muito importante, quer seja para docentes, para estudantes, para formandos, uma vez estamos aqui a falar em ambiente, porque muitas vezes eu tenho que perceber e tenho que gostar de mim própria, tal qual como eu sou e com aquilo que eu faço.
E aquilo que eu então não gostava, eu vou tentar melhorar. Agora, eu não posso estar a criticar-me constantemente. A nossa mente não gosta nada disso, pelo contrário, eu estou sempre a criticar-me, então como é que eu posso aprender, ou como é que eu posso desenvolver, seja o que for. Claro que se nós não, a resiliência vai fazer com que a ensino-aprendizagem melhore, porque qualquer situação adversa que venha a surgir, as pessoas com um desenvolvimento a nível da resiliência vão se adaptar rapidamente. E nós hoje fizemos isto aqui, que foi simplesmente quando a net foi ao ar, o que é que fizemos aqui? Adaptámos-nos, prosseguimos, mais nada que isso. Se não houvesse resiliência, ficávamos todos em pânico e tínhamos terminado a sessão. Isto é simplesmente foi demonstrar que os profissionais que aqui estão têm a resiliência e que souberam mudar a estratégia. E voltamos e tudo foi feito. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Isabel. E então agora passava a mais 3 questões e peço mesmo a vossa capacidade de síntese, porque temos aqui perguntas que dão até às 8 da noite. Por isso, peço-vos esse favor. Vamos a mais 3 questões. Algumas até se repetem, mas por uma questão de respeito por quem as colocou, acho que devo elencá-las. Primeira, que estratégias concretas podem ser implementadas para prevenir o burnout entre professores, formadores e outros profissionais da educação? De que forma a gestão do tempo e das prioridades influencia a saúde mental dos educadores? E a última, qual a importância das redes de apoio, colegas, direção, família, na construção de resiliência nos ambientes educativos? Qual de vós quer começar? Doutora Ana Isabel? Para não ser sempre o doutor Tiago. Estava só para ser o mais breve e pegar nas 3 ao mesmo tempo. Foi mesmo isso. Obrigada. A gestão do tempo influencia, sim. Se eu gerir o meu tempo, eu posso perfeitamente não entrar em stress. Se eu não souber gerir o meu tempo, pode-me levar a situações de stress. Portanto, o ideal será, quando falamos em gestão do tempo, muitas vezes foi o que eu falava há pouco, que é, não podemos ser rigorosos ao máximo de pôr uma hora para isto, uma para isto, uma para isto, e tem que ser mesmo. Senão isso também é um fator de ansiedade. Se eu não conseguir naquela hora fazer tudo aquilo que eu queria, também me vai levar a um fator de ansiedade. Mas sim, precisamos de ter uma agenda, pode ser mental, pode ser como quisermos, mas precisamos de alguma organização para não nos levar a situações de stress. No entanto, nós sabemos que existem algumas pessoas que funcionam e bem, mas é um número muito mais pequeno, e que funcionam e bem deixam de fluir e fazendo as coisas. Mas isso também tem tudo a ver com o número de solicitações que nós temos. Quanto mais solicitações eu tenho, eu mais tenho que saber gerir o meu tempo para não me causar stress. Se eu tenho pouquíssimas solicitações, há muita gente que consegue no dia, porque tem pouca coisa para fazer, nem precisa de gerir tão bem assim. A nível de estratégia, acho que já falamos tanto uma como outra, acho que na sessão toda já falamos sobre isso e vamos estar-nos a repetir. Gerais, exercício físico é fundamental, equilíbrio a nível da alimentação, sono e repouso, tudo isto é o principal. Os outros são essencialmente já mais direcionadas para algumas relações. Enfim, precisamos ter uma vida saudável. Quem trabalha muito tempo ao computador, fazer pausas, que é essencial, e sair do lugar e ir a outro, e regressar. E muitas vezes estamos muitas horas todos sentados, todos aqui que trabalhamos, quer seja na área da docência, quer seja na área do hospitalário, na área de centros de saúde, seja o que for, passamos todos horas sentados ao computador e precisamos sim de fazer pausas. Aquilo que nós sabemos é de 2 em 2 horas devíamos fazer uma pausa, levantarmos, andar um bocadinho e depois voltar. Obrigada, doutora Ana Isabel, doutor Tiago, doutora Raquel. Eu queria só completar aqui também dar mais alguma informação, ou seja, gestão do tempo e redes sociais, e para ser mesmo suficiente, ou seja, a construção disto são fatores protetores, portanto devem ser sempre implementados. Depois há aqui, se calhar, acrescentar um bocadinho que há 2 estratégias de coping, digamos assim. Coping, no fundo, é mecanismos para lidar com as situações, e podemos ter aqui 2 tipos de coping. Há um coping centrado na resolução de problemas, ou seja, na parte prática, e, por exemplo, um exemplo disto pode ser um pedido de ajuda a um amigo ou a um familiar. Isto é um coping de resolução de problemas, e eu para isso preciso de não estar isolado e não estar constantemente, se calhar, online também, porque essa ajuda é
muito mais distante, se calhar, do que propriamente uma ajuda mais pessoal. Ou seja, coping centrado nessa resolução de problemas e depois um coping, como já falámos e temos vindo a falar, e eu inclusive, no coping centrado na regulação destas emoções, e aquelas estratégias que eu dei há bocadinho, o mindfulness, a autocompaixão, a flexibilidade psicológica, a difusão cognitiva, a aceitação, o estar, aprender a estar com aquilo que é o sofrimento e as dificuldades, não com a psicopatologia, mas com coisas normais, com emoções normais, como as que falei. Isso são estratégias que vão ajudar a prevenir o burnout e a melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa saúde também. Portanto, destacaria, e as pessoas depois, se quiserem procurar um bocadinho, estes dois tipos de coping, centrado na resolução de problemas e o coping centrado na regulação emocional. Portanto, a resolução de problemas é aquilo que as pessoas querem quando vêm ao psicólogo. É ajude-me lá a resolver esta situação que eu estou aqui um bocadinho com dificuldades. E eu às vezes digo que elas vão ao sítio errado comigo, pelo menos, porque eu não estou ali para dar estratégias e resoluções mágicas. Ou seja, a psicoterapia é muito mais do que isso. Pronto. Pronto, mas no fundo estes dois tipos de coping são importantes, a resolução de problemas e a regulação emocional. Obrigada, doutor Tiago. Doutora Raquel, quer acrescentar alguma coisa? Eu destacava só os limites, acho que é crucial e é muito difícil, especialmente os professores que são pessoas tão dedicadas, dizerem não, acabou o e-mail, fechou o e-mail, é um e-mail importante, não interessa, acabou, amanhã há mais. Sinto que esse se calhar é um passo muito difícil de tomar, a questão dos limites e terminou aqui. Obrigada, doutora Raquel. Agora tenho já aqui uma pergunta que também é para si. E que pergunta, tendo em conta a realidade económica da grande parte dos portugueses, onde é que recomenda procurar apoio psiquiátrico acessível e com marcações em tempo útil, uma vez que referiu que uma das estratégias é uma baixa médica de curta duração? Quer responder já, doutora Raquel? Posso responder já? Olha, isso é uma das nossas grandes lutas, não é? Que todas as pessoas tivessem acesso a cuidados de saúde, psiquiátricos ou não. Infelizmente, as pessoas, já é um passo tão grande as pessoas procurarem ajuda mais na área psiquiátrica, tanto estigma e depois serem confrontadas com tantas adversidades, ou se mantêm e acabam por não ter apoio, ou se caso consigam, muitas vezes recorrem ao privado. Isto é uma realidade que nós, pelo menos a mim, mete muita impressão e adoraria que se mudasse em breve. Em termos práticos, o que se pode fazer e é um bocadinho chato, mas nós acabamos por fazer isto porque é assim que as coisas são estruturadas. Numa primeira fase, procurar médico de família e, se a situação clínica justificar, o médico de família pede consulta hospitalar depois de psiquiatria. Dizer que o burnout pode ser gerido não necessariamente só pelos psiquiatras, os médicos de família têm mais do que competências para isso e podem também passar essas baixas de curta duração caso o entendam. Portanto, o burnout não é, primeiro, não é uma doença, não é? Já falamos isso há bocadinho, e não é algo só da psiquiatria, também é algo da medicina geral e familiar e poderá passar primeiro pelos colegas. É um bocadinho chato estarmos aqui a passar a bola aos colegas, mas é mesmo assim que as coisas estão estruturadas e que vão funcionando. Infelizmente não muito bem, mas é assim que estão estruturadas no momento. Enquanto não sairmos de um modelo biomédico, estaremos sempre aqui. Portanto, e o nosso modelo em Portugal é completamente biomédico. Com as equipas comunitárias, nós estamos a tentar a questão biopsicossocial, que era o que devia ser já há muito tempo, estruturado. Mas continuamos a insistir numa questão biomédica e onde os cuidados de saúde são remediativos e claro que nunca vamos conseguir sair de nada. O modelo Step of Care que eu falava há bocadinho, ou seja, de estruturação de cuidados, passa numa primeira fase e na base da pirâmide pela autogestão da pessoa, que é assim que funciona supostamente no Reino Unido. E se a pessoa não tiver acesso a informação como literacia emocional, literacia socioemocional, como estava a falar há bocadinho, não precisa ser com um psicólogo ou com um psiquiatra ou com um médico de família. Um enfermeiro de saúde mental pode fazer isso, que eles são alguns, por exemplo. E depois numa fase a seguir onde o médico de família entra numa consulta dos cuidados de saúde primários e depois passa para o psicólogo dos cuidados de saúde primários, que tem uma especialização muito mais na parte da depressão e da ansiedade, e a maior parte dos casos são esses, depressões ligeiras. E
questões de burnout, de depressões moderadas até, onde a depressão moderada, por exemplo, e grave precisa de medicação, intervenção farmacológica e então passa para um nível superior. E depois a consulta especializada num hospital é guardada para os casos efetivamente graves e que precisam de ajuda nesses âmbitos. Estou a falar de uma consulta do autismo, uma consulta de PHDA, uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, uma consulta de perturbações do comportamento alimentar como a anorexia ou bulimia, entre outras, consultas específicas de psicoses e de esquizofrenias que precisam mesmo desses cuidados num nível superior. Enquanto isto não for feito, estamos só aqui a falar de, e desculpem a minha reivindicação, mas estamos só a tirar areia para as olhas das pessoas, porque os cuidados não estão estruturados assim. Portanto, acho que é preciso mesmo, de facto, alterar o paradigma e os médicos são muito importantes nisso, que é deixarem de falar na questão biomédica e alargarem um bocadinho isto a outros âmbitos, que isso é muito importante. Felizmente as equipas comunitárias vêm colmatar isso com uma equipa multidisciplinar. Infelizmente são centradas no papel do médico como coordenador, por exemplo. Continuamos com essa centralidade biomédica. Muitos deles podem não ter capacidades para isso. Mas é a realidade que vivemos, portanto, e eu adoro, aliás, como eu disse há bocadinho, a minha mulher é médica, portanto eu estou livre para falar, mas tem a ver com isto, com uma mudança de paradigma na nossa sociedade também, onde as coisas podem ser feitas de outra forma. E as pessoas muitas vezes precisam, os psiquiatras precisam de ser guardados especificamente para casos que são graves. Ir a uma urgência tem que ser uma questão grave. Ir a um psicólogo também, num cuidado hospitalar, tem que ser uma questão mais grave. E às vezes, com tanta procura, não conseguimos dar resposta àquilo que são as necessidades das pessoas. Obrigada, Não doutor há Tiago. ventilação. Pronto. Obrigada. Mais três questões. Enquanto formador, como gerir emocionalmente situações em que os formandos nos transmitem situações da sua vida difíceis? Não são raras as vezes em que os formandos abordam os formadores como se fossem psicólogos, confiando neles para contar histórias de vida complexas. Quando tivermos o referencial de formação pedagógica contínua de formadores, vão ter aqui uma ajuda. Ainda não está pronto. Outra questão. Após burnout seguido de ansiedade e depressão, é possível voltar ao normal ou há perda de capacidade de realizar trabalho, de lidar com os demais? Aqui entra a resiliência, não é? Depois, a última questão, neste grupo 3. Até que ponto pode ser prejudicial dormir menos de 8 horas diárias? Qual de vós quer começar a responder? Partindo da última, prejudicial, cada pessoa tem as suas necessidades e nós sabemos que com o avançar da idade as necessidades de sono são menos intensas. Se calhar uma criança ou um bebé necessitará, por exemplo, de 12 horas de sono, ou 10, ou se calhar mais. Não sou uma grande especialista na parte pediátrica, pronto, mas com o avançar da idade e os idosos nós sabemos que 6 horas, por exemplo, são suficientes para eles, na maior parte dos casos. Portanto, não é prejudicial desde que o sono seja equilibrado e mais do que o sono, a higiene do sono, é que o sono seja reparador e que seja bom, benéfico para a pessoa e a pessoa se sinta vital no dia a seguir. Esse é o principal. Voltar, partindo para a segunda questão, voltar depois de um quadro de burnout ou depressão à normalidade. É possível, sim, dependendo do grau em que isso é afetado. Por exemplo, uma depressão major, severa, e nós sabemos quanto mais episódios depressivos existem, pior é o prognóstico. Portanto, se a pessoa. Depois existe um medo de voltar a ter os sintomas, ou seja, quando as pessoas resolvem aquele problema de depressão, por exemplo, aquilo que nós vimos é que as pessoas têm memórias de ter sentido aqueles sintomas e basta mais tarde haverem sintomas parecidos, ou seja, a pessoa sente-se triste um dia, a pessoa tem dificuldades num dia específico e o que acontece é a pessoa tem medo de voltar àquele quadro e começa a associar isso a um novo episódio depressivo, pode ser ou não. Portanto, é preciso ter atenção a isso, mas é perfeitamente possível melhorar de um quadro de burnout desde que a pessoa passe a ter mais cuidado com ela. Mas há questões de saúde mental que às vezes podem tornar-se crónicas, de facto. Pronto, e já não me lembro da primeira, deixo para outra pessoa responder. Eu acho que em relação à primeira, a doutora Paula disse que depois iam ter qualquer coisa que vai estar em relação à formação, não é? Para os formadores. Seria como é que podem comunicar, ok? Como é que podem comunicar Sim, com não o é?
Enquanto O- formador, como gerir emocionalmente? Sim, foi uma à parte. É que nós, quando tivermos, precisamente porque nos preocupámos com esta questão, começámos a construir um referencial de formação pedagógica contínua de formadores para a saúde mental. Ainda não está pronto, quando estiver pronto, vai certamente ajudar os formadores a abordarem estas questões quando os formandos os procuram como se eles fossem um psicólogo. É claro que não podem fazer o papel do psicólogo, mas se calhar podem identificar os problemas e aconselhar a ajuda de um psicólogo, ou não, porque poderá não ser, o caso poderá não ser para tal, como acabou de dizer o doutor Tiago há pouco. Eu- Mas olha, acho que sim, e ainda bem que se lembraram de fazer isso e por alguma necessidade que também foram sentindo dos próprios formadores, penso eu, e sim, é assim, é muito, muito importante quando as pessoas vêm ter connosco, nós os ouvimos, mesmo que seja só ouvir. Isto já é um primeiro passo, que é, muita gente, muitas vezes eles querem-nos é dizer o que é que se passa. Depois tem que se filtrar, sim, se esta pessoa está a precisar de ajuda ou se apenas está a precisar de que alguém a ouça. Ou está muito isolada, ou não fala com ninguém, ou precisa de apoios sociais, qualquer essa situação. Mas o primeiro passo é, muitas vezes, ouvir as pessoas e dar espaço para que elas falem. Agora, não pode é fazer interpretações das coisas, não pode é julgar, não pode é, mas pode orientá-las no sentido de achar que elas estão a precisar de falar, numa consulta, que acham que é melhor, sim, podem perfeitamente orientar. Agora, nunca passar é pelo julgamento, nem opinar, nem dizer o que é que a outra fez, o que é que deve fazer. São coisas muito diferentes. O ouvir é uma coisa e encaminhar, ou pelo menos dizer que devia recorrer, ou devia falar com outra pessoa. Mas sim, porque se nós não os ouvimos, mesmo na área da docência, ou mesmo na área da formação, piora a situação, que é aquela pessoa precisa de qualquer feedback, nem dizer que a pessoa deve, no caso se achar, ou se vir que há alguns sinais, encaminhar e dizer que ela deve procurar o médico de família, o psicólogo, seja, nem que seja o médico de família, o médico de família depois encaminhar. Pronto, está bem que eles estão todos muito sobrecarregados, mas não temos outra porta de entrada neste momento, para que seja que situação for, nem sequer para os psicólogos, penso eu. Portanto, têm que entrar mesmo pelo médico de família. Mas sim, é muito bom que comece a surgir manuais ou alguma que ajude a identificar determinados sinais e sintomas e o que devem fazer nessas situações. Em relação ao sono, e muito bem que o Dr. Tiago já falou, mas o ideal mesmo é, e quando nós falamos de higiene do sono, é o que é que eu faço antes de ir para a cama para dormir? E que é isto que muitas vezes está a falhar daquilo que eu sinto e daquilo que nos chega, que é as pessoas vão para a cama, têm a televisão no quarto e veem a televisão e depois dormem. O que é que o nosso cérebro vai fazer perante isto? Ele continua na última coisa que vimos na televisão, se foi agressivo ou não, o nosso cérebro pode continuar ali a pensar naquilo. E temos sonhos, temos pesadelos muitas vezes daquilo que vimos na televisão. Portanto, e o mais importante é não só ter um sono, mas eu tenho que preparar a minha ida para a cama para dormir bem. E o quarto de cama é para dormir. O quarto de cama não é para se ter tudo e mais alguma coisa do quarto de cama. O quarto de cama é para dormir. Portanto, não é a sala, não é o sítio da televisão, não é nada disto. E sim, devíamos todos passar, pelo menos, entre a televisão e o ir à cama, nem que seja aquele espaço em que não vimos televisão, não mexemos no telemóvel, não respondemos a e-mails, não fazemos nada disso. Isso faz parte da higiene do sono, que é para podermos dormir um sono mais descansado e repousante e no dia seguinte estarmos bem dispostos, alegres e com vontade de fazer coisas. Muitas vezes o cansaço tem a ver com ter-se deitado muito tarde e as últimas coisas foi estar no computador, no telemóvel, ou seja o que for. Muito obrigada para não nos alongarmos. Obrigada, doutora Ana Isabel Silva, obrigada, doutora Raquel Morgado, obrigada, doutor Tiago Cruz. É que nós temos, de facto, aqui ainda algumas perguntas às quais gostaríamos de responder. Não seria até às 8 da noite, mas até às 7, só que são 16h36 e nós temos mesmo que terminar. Ficamos muito satisfeitos, quer com o número de participantes, quer com as questões que nos colocaram. Isso significa que esta temática é uma temática que interessou formadores e que interessou professores ou quem trabalha em ambientes formativos ou educativos. Muitíssimo obrigada a quem esteve aqui durante mais de 2 horas a ouvir-nos e muitíssimo obrigada a quem colocou as questões e um pedido de desculpas por não termos podido elencá-las a todas e responder a todas e muitíssimo obrigada aos nossos oradores
que acho que foram de facto quem fez com que este webinar fosse um sucesso. Muito obrigada. Boa tarde.